Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 165. Capítulo 1680. Desigualdade e surpresa. Capítulo 1680. Desigualdade e surpresa. Tradutor: Nome Umi. Editor: Nome Umi. Demônio fantasma. Cinza de 1 polegada. Embora o público ao vivo tivesse as projeções no centro do estádio, dando-lhes uma visão abrangente do campo de batalha, muitos deles ainda tinham ignorado Qiao Yifan. Ninguém esperava que de Yexiu a Tang Hou, ambos estivessem apenas tentando chamar a atenção do inimigo. Aquele que completou o ataque foi Wang Yinyesh de Qiao Yifan, e o alvo do ataque de Wang Yinyesh claramente não era interromper, mas negociar. A formação de ondas relâmpagos que as ondas vazias de Jian Botão colocaram foi principalmente para a defesa. Era para impedir que Rap se aproximasse deles. Nesse sentido, o Sansara teve sucesso. Nem Lord Green de Yexiu nem Soft Mist de Tang Hou conseguiram chegar perto. Depois que Tang Hou cancelou Dragon Breaks The Ranks, ela rapidamente se afastou. Em vez de tentar forçar a entrada através de outra abertura, como todos pensavam que ela faria, ela correu o mais rápido que pôde para fora do alcance da formação de ondas relâmpago. Depois, houve Wang Yinyesh de Qiao Yifan. Ele não chegou perto. Ele não precisava se aproximar. Enquanto Yexiu e Tang Hou tentavam interromper o elenco de Jian Botão, ele se escondeu e silenciosamente começou a lançar seu próprio feitiço. Quer a interrupção tenha sucesso ou não, a atenção do Sansara seria desviada dele. Quando Wang Yinyesh aparecesse, ele teria terminado o elenco e seria tarde demais para Sansara tentar interrompê-lo. Limite sombrio. A escuridão desceu. As telas de 4 jogadores do Sansara ficaram pretas como se a energia tivesse sido cortada. A multidão entrou em alvoroço. A batalha estava apenas começando. Depois de apenas um único confronto, os reis Sansara sofreram uma enorme perda. Havia apenas 5 deles no campo, e 4 dos 5 foram pegos na fronteira das trevas. Foi realmente uma visão rara. Sansara ignorou a existência de Qiao Yifan. Isso foi absolutamente um erro da parte deles. No entanto, ao mesmo tempo, a estratégia engenhosa de Rap também merecia crédito, por causa de quão desigual parecia. A desigualdade de habilidade entre os jogadores era um problema comum em novas equipes. Feliz era uma nova equipe. Lá estava Yexiu, um dos maiores jogadores de todos os tempos, liderando o caminho. Depois, houve Su Muchen e Fang Hui, 2 All-Stars. Depois disso, havia apenas um monte de novatos. Essa desigualdade era extremamente aparente. Anveni era considerado o ponto fraco de Rap precisamente por causa dessa disparidade de habilidades. Porém, Rap aproveitou esse problema, criando uma série de estratégias em torno dele. Nesta partida, eles mais uma vez utilizaram. Comparado a Anveni, Qiao Yifan nunca foi visto como ponto fraco de Rap. Na verdade, ele era muito bem visto. Muitos fãs do Team Herb criticaram o time por ter dispensado um jogador tão excepcional. Qiao Yifan não deveria ter sido esquecido. A diferença de habilidade entre ele e os melhores jogadores do time não deveria ser tão aparente. Porém, a Rap definiu seu próprio ritmo, criando essa falsa imagem. Primeiro, Lord Green de Yexiu atacou. Sansara teve que focar sua atenção nele e responder de volta. Em seguida, Soft Mist de Tang Hou avançou como um tigre feroz. Tang Hou tinha acabado de conseguir um 1v3 contra eles. Sansara obviamente não conseguia relaxar contra ela. Os dois rapidamente atraíram toda a atenção do Sansara. Diante de sua presença imponente, Qiao Yifan parecia invisível. Foi quase inevitável. Qiao Yifan não decepcionou. Ele aproveitou bem esta oportunidade. Não houve nenhuma comunicação no bate-papo de Rap durante esse período, mas cada um deles parecia saber naturalmente o que fazer. Os jogadores profissionais que prestaram atenção aos detalhes também notaram que Little Cold Hands de Anveni chamou a atenção de Cloud Piercer de Zou Zekai. Dancing Hand Su Muchen também não poderia ser ignorado por ele. Anveni e Su Muchen não estavam apenas se defendendo contra o ataque de um homem só de Zou Zekai, mas também desviando sua atenção. Eles o atraíram para uma posição onde ele não seria capaz de ver Wang Yinyesh a menos que virasse a cabeça para trás. Parecia ser apenas um erro do Sansara. Mas como poderia ser tão fácil que um erro de tão baixo nível acontecesse com o Sansara? Esta foi uma partida entre as duas principais equipes da aliança. Na maioria das vezes, os erros não aconteceram simplesmente. A equipe adversária cometeu os erros. Rap criou com sucesso uma situação que levou Sansara a cometer um erro. Agora, 4 jogadores do Sansara ficaram cegos. Não deixe ninguém de fora. Fang Minghua lembrou a todos no chat da equipe. Embora os 4 estivessem cegos, ainda podiam usar o chat da equipe. Todos em frente. Jian Botão gritou. Avançar? Qual foi o caminho a seguir? O Cloud Piercer de Zou Zekai estava à frente. Parecia ser uma ordem bastante vaga, mas todos no Sansara entenderam imediatamente. Aqueles que não estavam olhando para frente se viraram. Apesar de estarem cegos, eles estavam bem próximos. Depois mova-se. Nenhuma desordem pôde ser vista. A equipe se moveu unida como uma só. As ondas vazias de Jian Botão balançaram a espada novamente. Corte de onda da nebulosa. Ele inesperadamente optou por essa habilidade de nível 75. Poderia ser considerado um desperdício apenas para a defesa, mas o desperdício tinha seu valor.
Tang Ho originalmente planejava entrar na formação de ondas relâmpagos para atacá-los, mas ela não teve escolha a não ser mudar de ideia. Embora Jean Botão estivesse cego, ele foi capaz de criar uma barreira poderosa ao redor dos quatro com Nebula Wave Sword. No entanto, mover-se juntos não era exatamente a escolha mais sábia para escapar de uma fronteira fantasma. Isso porque o Ghostblade inimigo poderia simplesmente estabelecer outra fronteira fantasma onde quer que eles estivessem indo, pegando-os em outra rede. Sansara fez isso de qualquer maneira porque eles tinham uma pessoa que não havia sido pega. Zou Zekai, perfurador de nuvens. Depois de ver os movimentos de seus companheiros, ele imediatamente começou a ajudá-los. Sua primeira tarefa foi impedir que o Wan Yin Ash de Qiao Yifan estabelecesse outro limite fantasma. Vire fogo! As balas voando em direção a Little Cold Hands mudaram instantaneamente para Wan Yin Ash. No entanto, Cloud Piercer não conseguiu ver Wan Yin Ash de sua posição. Mesmo assim, com a ajuda de seus companheiros de equipe, ele conseguiu uma estimativa aproximada da localização de Wan Yin Ash. Todos os seus ataques poderiam errar, mas ainda assim isolariam as áreas onde as fronteiras dos fantasmas poderiam ser colocadas. 1 passo, 2 passos. Os 4 jogadores do Sansara permaneceram juntos e parecia que logo sairiam do alcance da fronteira das trevas. Zou Zekai não precisou protegê-los por muito tempo. Dancing Hand Sumushen disparou projéteis de artilharia contra ele para interferir. A Soft Mist de Tang Ho avançou. Parecia que ela queria bloquear as balas de Cloud Piercer. Problemático. Zou Zekai imediatamente fez com que Cloud Piercer se movesse. Não importa o que acontecesse, ele precisava impedir que Wan Yin Ash estabelecesse outro limite fantasma. Este momento foi crucial. Está chegando. Wan Yin Ash parou de se mover. Apenas um pouquinho disso apareceu. Ele tinha uma visão clara e estava posicionado no ângulo certo. Ele havia terminado de lançar seu limite fantasma. Ele só precisava notá-lo. Ele balançou seu Tachi e Soft Mist estava prestes a alcançá-lo. Um tiro. O poder da alma fantasma começou a se espalhar pela lâmina de Wan Yin Ash. É impossível. As telas do estádio e a transmissão mostraram a perspectiva de Cloud Piercer. Não havia Wan Yin Ash em sua linha de visão. A Soft Mist de Tang Ho cobriu completamente. Esta bala definitivamente seria bloqueada. Um sucesso. O sangue jorrou no ar do ferimento à bala. Tang Ho não sentiu Soft Mist ser atingido, mas então, o poder do deus fantasma começou a desaparecer da arma de Wan Yin Ash. Acertou? O próprio Qiao Yifan não conseguia acreditar, mas o ferimento em Wan Yin Ash era real. O dano não foi grande, mas sua fronteira fantasma foi interrompida. De onde veio a bala? Qiao Yifan ficou intrigado. Tang Ho foi mais claro que ele. A bala passou por Soft Mist, mas Soft Mist e Wan Yin Ash estavam perfeitamente alinhados. Disparo curvo. As telas do estádio exibiram um replay em câmera lenta. Cloud Piercer ativou Curve Fearing. A curva da bala era extremamente pequena. O tempo extra que a bala levou para se curvar foi curto o suficiente para que ainda pudesse alcançar Wan Yin Ash a tempo. Se ele tivesse agido um pouco mais devagar, Wan Yin Ash não teria sido interrompido. A fortuna havia chegado. Até mesmo Zou Zekai não pôde evitar um suspiro de alívio. Ele havia lidado com essa situação. A etapa final. Os 4 personagens de Sansara finalmente saíram do Darkness Bondar de Wan Yin Ash. Seus olhos finalmente viram a luz do dia, quando suas telas de repente ficaram pretas novamente. O que? Naquele instante, os 4 no Sansara estavam se perguntando se seus computadores realmente haviam perdido energia. Eles tinham visto claramente a luz. Como poderia ter escurecido imediatamente depois? Mesmo que a fronteira fantasma de Wan Yin Ash não tivesse sido interrompida, não poderia ter sido outra fronteira das trevas. Ele tinha tempos de espera. Espere, Wan Yin Ash de Qiao Yifan não poderia usar Darkness Bondar novamente, o que significava que tinha que ser Xin Xiu. Lord Green. Suas telas estavam escuras, então como eles poderiam saber o que Yishiu estava fazendo? E quando Zou Zekai percebeu, já era tarde demais. Lord Green de Yishiu havia consertado a lacuna, estabelecendo seu próprio limite das trevas. Sansara havia ignorado outra pessoa e desta vez era Yishiu, a pessoa que eles nunca deveriam ignorar. Mas os jogadores profissionais poderiam entender completamente. Não importa o quão incrível fosse Zou Zekai, ele era apenas uma pessoa. Rap apresentou uma defesa quase impenetrável para Wan Yin Ash. Ele o interrompeu milagrosamente com um disparo curvo. Não houve tempo para ele olhar para Lord Green de Yishiu, mesmo que apenas de relance. Aquele bastardo era simplesmente muito sem vergonha. Ele adicionou um limite fantasma ao seu guarda-chuva, limite da escuridão. Limites fantasmas de ligação dupla. Os jogadores profissionais olharam para os 2 Ghostblades do Team Void, porque isso era exatamente como o movimento característico do Team Void, incluindo o inesperado. Do Ghostblade do Team Void, o Kryn Devil de Li Xuan era um demônio fantasma padrão, usando principalmente limites fantasmas. Por outro lado, Carved Ghost de Wu Yusi era uma classe híbrida. Quais limites fantasmas ele usou eram um mistério em todas as partidas. Na cena profissional, Carved Ghost de Wu Yusi foi absolutamente o mais louco em redefinir sua árvore de habilidades. A cada partida, ele reinicializaria sua árvore de habilidades. Ninguém sabia quais fronteiras fantasmas ele coordenaria com Li Xuan em seus limites fantasmas de ligação dupla. Esse tipo de imprevisto não era o mesmo que Lord Green de Yishiu estava dando ao Sansara?
Logo após sair de um limite das trevas, os 4 do Sansara entraram em outro limite das trevas. Capítulo 1681. A resposta dos melhores profissionais. Capítulo 1681. A resposta dos principais profissionais. Tradutor: Nome Umi. Editor: Nome Umi. Em termos de dano sofrido, Sansara estava indo muito bem. O dano do limite da escuridão foi insignificante. Foi um excelente exemplo de habilidade eficaz por sua capacidade de criar aberturas por meio de efeitos de controle de multidão. No entanto, apesar de estar cego no limite da escuridão de Kiao e Ifan, Sansara não sofreu muitos danos. Não que Rap não estivesse tentando. Acontece que eles tiveram que responder às respostas do Sansara. Com 4 personagens cegos, a maioria das equipes se espalharia para facilitar a fuga do limite das trevas. Mesmo que 1 ou 2 fossem focados pelos inimigos e atrasados, os outros escapariam rapidamente e seriam capazes de se virar e ajudar seus companheiros a escapar. Mas não foi isso que Sansara fez. Depois de ficarem cegos, os 4 se moveram juntos como uma unidade. Parecia um desastre em formação, mas as ondas vazias de Jean Botão criaram uma bela barreira protetora para eles com o Nebula Wave Slash, impedindo o Rap de alcançá-los. Eles cometeram erros e ignoraram alguns jogadores do time inimigo, mas quando chegou a hora de assumirem o fardo necessário, não entraram em pânico. Mantiveram a confiança e a calma que uma equipa campeã deve possuir. Os 4 no Sansara não conseguiam ver o que estava acontecendo ao seu redor, mas fizeram seus personagens girarem e se moverem, deixando calmamente o limite das trevas sob a proteção do Nebula Wave Slash. O único que não ficou cego, Zou Zekai, também lhes deu o maior apoio possível. Sob a barragem de fogo de artilharia de Sumushin, ele milagrosamente interrompeu a fronteira fantasma de Kiao Ifan. Infelizmente, o Wan Yin-Esh de Kiao Ifan não foi o único com capacidades Phantom Demon. Yishio Lord Green. Enquanto Zou Zekai estava completamente preocupado, Yishio foi facilmente capaz de estabelecer um limite da escuridão, ligando-o ao de Wan Yin-Esh. Assim que os 4 do Sansara saíram do primeiro, eles entraram no segundo. O Nebula Wave Slash das ondas vazias de Jean Botão não durou para sempre. Fornecer proteção para eles até que deixassem o primeiro limite das trevas era o seu limite. Tanto a formação de ondas de relâmpago quanto o corte de ondas de nebulosa estavam agora fora de cogitação. A escuridão os cercou e eles não estavam mais protegidos. A Soft Mist de Tang Ho já estava correndo em direção a eles. Desta vez, como Sansara impediria o avanço de Rap? Zou Zekai? Ele era apenas uma pessoa. Rap estava atacando de 4 direções. Era impossível para ele cuidar de todos eles. Pincer, dê a volta 3, siga 2, recue. Esses foram os arranjos iniciais de Rap, e neste momento, seus personagens brilhavam com brilho após completá-los. Foi por causa de seu posicionamento que Sansara ignorou um jogador inimigo 2 vezes. Foi por causa do posicionamento deles que o jogador número 1, Zou Zekai, não teve como proteger os outros 4 no Sansara. Os outros 4 no Sansara finalmente responderam. Eles ficaram um pouco surpresos no início, mas rapidamente recuperaram a compostura. Jean Botão imediatamente gritou Scatter no chat. Sansara havia se movido juntos anteriormente por causa do Nebula Wave Slash. A habilidade lhes proporcionou uma barreira protetora que lhes permitiu avançar sem preocupações. Assim que saíssem da fronteira das trevas, eles seriam capazes de lançar um ataque feroz contra o curandeiro de Rap. No entanto, eles não esperavam Dual Linking Ghost Bundaris da Rap. Dada a situação atual, eles não tinham como proteger todos ao mesmo tempo enquanto estavam cegos. Como resultado, eles só poderiam seguir a tática usual e se dispersar. Todos no Sansara eram jogadores de primeira linha. Pode ser a mesma tática, mas foi completamente diferente quando executada pelo Team Sasmara. Quando os jogadores normais se dispersassem, seria cada um por si. Quanto mais isso escapasse, melhor. No entanto, quando Sansara se dispersou, havia lógica e ordem nisso. Eles se espalharam para minimizar as vítimas. A chave, o curador. Se todos os 4 se dispersassem, quem seria mais fácil para Rap se concentrar? O curador. Ninguém mencionou isso no chat da equipe do Sansara porque ninguém precisava. Qualquer um dos outros poderia ser focado, mas se Lao Ginsong de Fang Mingua fosse levado às mãos de Rap, Sansara estaria em uma posição extremamente terrível. Esta foi a diferença entre jogadores profissionais e jogadores normais. Minimizar o dano sofrido não era necessariamente o objetivo ideal. Manter a situação equilibrada, manter a formação intacta, controlar o ritmo, etc. Todos estes aspectos precisavam ser considerados. A primeira coisa que Sansara fez foi fornecer suporte para Lao Ginsong de Fang Mingua. Esta tarefa obviamente não poderia ser dada aos outros 3 que estavam cegos. A menos que tivessem outra habilidade semelhante ao Nebula Wave Slash, eles não seriam capazes de protegê-lo de todos os lados. O único que poderia realizar a tarefa foi Zou Zekai. Espalhe. Ataque. Todos esses pensamentos, todas essas mudanças aconteceram numa fração de segundo. Dragão quebra as fileiras. Corte brilhante. 2 figuras saíram correndo. Uma folha de outono e um silêncio cruel. Cego não os impediu de usar habilidades. Ambos usaram habilidades de movimento. Quanto a qual direção eles seguiram? Avançar. Ambos foram em frente. A ordem era dispersar, mas nem o Autumn Leaf nem Cruel Silence o fizeram. Os 2 personagens correram na mesma direção.
Eles estavam fugindo, mas ao fazê-lo, não se esqueceram de manter a pressão sobre Happy. Claro, a mira deles não era mais precisa por causa dos cegos. A direção que eles seguiram pode não ter alvos, mas mesmo assim, eles poderiam escapar da fronteira das trevas. Mesmo que não o fizessem, estariam um passo mais perto dos seus objetivos. Chuva dançante e mãozinhas frias. Os dois estavam nessa direção e ambos estavam com muito medo de um inimigo se aproximar. Sanxia e Wookie coordenaram sua fuga e avançaram juntos. Durante a fuga, eles precisaram manter a pressão sobre Happy. Neste momento não havia nada que pudessem fazer sobre os ataques de Happy contra eles. No entanto, ao fazer isso, Happy precisaria levar em consideração o quanto Sanxia e Wookie seriam uma ameaça para Sumushen e Anveni. Precisariam preparar contramedidas contra esta ameaça? Esta foi a resposta do Sansara. Esta foi uma resposta digna de uma equipe de ponta. A resposta deles forçou o inimigo a responder. Mesmo que 4 deles estivessem em uma posição ruim, a resposta deles foi cheia de agressão. Ao mesmo tempo, as ondas vazias de Jean Botão balançaram sua corrente divina. Corte da onda de gelo. Cristais de gelo avançaram sem alvo. Vazio Ondas pisou no caminho de gelo que ele pavimentou, movendo-se na direção oposta de One Autumn Leaf e Cruel Silence. Nesta direção, destruindo as terras. Tang-Ho avançou no momento em que os 4 jogadores do Sansara se dispersaram. One Autumn Leaf e Cruel Silence dispararam, enquanto Soft Mish usou Shatter in the Lands. Os dois personagens usaram habilidades de movimento, permitindo-lhes escapar do alcance de Shatter in the Land. Infelizmente para Jean Botão, ele estava indo direto nessa direção. Ele não conseguia ver, mas havia uma pessoa no Sansara que conseguia. Jean, certo 30 Shatter in the Lands, Zou Zekai avisou no momento em que Soft Mish atacou. Seu significado, Jean Botão, 30 graus para a direita, quebrando as terras. Se o ataque estava lá, então o personagem estava lá. Como responder? Zou Zekai não disse. Ele não teve tempo para dar uma resposta muito detalhada. Ondas Vazias nem tinha dado 2 passos ao longo do caminho gelado que pavimentou, quando Jean Botão percebeu o aviso de Zou Zekai. Shatter in the Lands foi um ataque ao E. Estava 30 graus à sua direita e já havia saído. A Impet Waves deu 2 passos nessa direção. Suas chances de evitá-lo, 0. Eu não posso me esquivar. Eu só posso atacar de volta. Ondas Vazias se viraram. Ele virou 30 graus para a direita e brandiu a espada. Jean Botão não conseguia ver nada, mas em sua mente ele podia ver o Shatter in the Lands descendo. Corte de onda de luz. A onda mais rápida disparou. Acertaria? Jean Botão não sabia, então não parou por aí. Ondas Vazias brandiu sua espada novamente. Corte da onda de fogo. O mais forte dos cortes de ondas voou em um ângulo ligeiramente inferior ao anterior corte de ondas de luz. Bum! Quebrando as terras desabou. A magia varreu o chão. No entanto, ao mesmo tempo todos puderam ver que Soft Mish estava envolto em chamas. O Fire Wave Slash havia atingido. Capítulo 1682. O Centro da Crueldade. Capítulo 1682. O Centro da Crueldade. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me Bata. Corte de ondas de fogo pousou. Através da dica concisa de Zou Zekai no bate-papo da equipe e de sua própria intuição, Jean Botão conseguiu acertar Fire Wave Slash em Soft Mish enquanto estava cego. Embora suas ondas vazias não tenham conseguido se esquivar de Shatter in the Lands, não havia mais nada que ele pudesse ter feito. Ele estava em desvantagem, mas foi capaz de forçar uma troca, e bastante impressionante também. A magia da batalha irrompeu, chamas furiosas arderam. As 2 habilidades exibiram seu poder destrutivo. O terremoto desencadeado por Shatter in the Lands fez com que as ondas vazias caíssem. Ao mesmo tempo, o Fire Wave Slash engoliu Soft Mish, fazendo-a cair no chão em uma chama de fogo. Fogo atingidos, Zou Zekai confirmou o acerto no chat da equipe. Ele estava dizendo a Jean Botão que seu Fire Wave Slash havia atingido. Era equivalente a dizer a Jean Botão onde estava Soft Mish. Jean Botão entendeu. Suas tropeços ondas vazias levantaram sua espada. A multidão aplaudiu e aplaudiu com entusiasmo, mas os jogadores profissionais ficaram realmente surpresos. Não pelo Fire Wave Slash, mas pelo levantamento de sua espada. Porque desta vez, Ondas Vazias estava suportando o peso de despedaçar as terras. A magia de batalha o atingiu, fazendo com que Ondas Vazias tropeçassem durante todo o caminho. Vazio Waves ainda estava cego também. Mesmo nessas condições, Jean Botão conseguiu manter o equilíbrio de Ondas Vazias e impedi-lo de cair no chão. Isso já era incrível o suficiente, mas ele também conseguiu manter seu senso de direção. Espada levantada, tiro. Cloud Piercer disparou. Zou Zekai não estava prestando atenção apenas em Tang-Ho e Jean Botão. Como a única pessoa no Sansara que podia ver, ele precisava acompanhar tudo o que acontecia no campo de batalha. One Autumn Leaf de Sanxian e Cruel Silence de Wookie lançaram um ataque repentino. Para surpresa de ninguém, Sumushen e Anveni optaram por recuar. Eles sabiam que uma vez que os dois deixassem a fronteira das trevas, seria desastroso se chegassem muito perto. Portanto, eles também podem tomar precauções. Ao recuar, eles também aproveitaram a oportunidade para atacar. Dancing Hand Sumushen disparou impiedosamente contra os dois personagens cegos. Bum bum bum. Os projéteis de artilharia de Dancing Hand bombardearam One Autumn Leaf. Os fãs do Sansara não deram muita importância a isso. No entanto, muitos dos fãs de rap eram ex-fãs do Excelen Era. Essa cena os deixou bastante desconfortáveis.
One Autumn Leaf e Dancing Rain, melhores parceiros por 4 anos consecutivos. Para os fãs do Excellent Era, eles estavam acostumados a ver Dancing Rain fornecendo cobertura para One Autumn Leaf e One Autumn Leaf protegendo Dancing Rain de inimigos que se aproximavam. Mas agora Dancing Rain estava tentando matar One Autumn Leaf. Esta não foi a primeira vez e não seria a última. Talvez a cena dos dois personagens lutando juntos ombro a ombro nunca mais apareça. Mas ninguém sabia quanto tempo levaria para eles se acostumarem com essa cena. Talvez fosse assim para sempre. Sempre que Dancing Rain e One Autumn Leaf apareciam juntos no campo de batalha, o primeiro pensamento de todos seria os dois como parceiros, não como inimigos. Inimigos. Cada fã do Glory que teve uma impressão profunda desses parceiros não pôde deixar de repetir essas palavras em suas cabeças. Então, eles viram One Autumn Leaf avançando em direção a Dancing Rain, não para protegê-la, mas para pressioná-la. Eles viram Dancing Rain mirando em One Autumn Leaf, não para fornecer cobertura, mas para impedir seu avanço. Tenho certeza que muitos de vocês estão tristes ao ver essa cena. Até Pan Lin não pôde deixar de comentar algo fora do escopo da partida. Mas esta é uma das crueldades da competição. Os espectadores assistiram à crueldade acontecendo e sentiram pena dos jogadores no palco. Tiro. Uma bala voou da arma de Cloud Piercer em direção a Dancing Rain. Zhou Zekai estava pressionando Dancing Rain. Poderia ser considerado uma tentativa de interromper esta crueldade. Porém, Su Mushen era o centro dessa crueldade e ela precisava perseverar e continuar em sua equipe. Ela evitou o ataque de Cloud Piercer e continuou a bombardear One Autumn Leaf com projéteis de artilharia. Você realmente é forte. Yishiu também estava no palco. Ele também podia ver tudo. Ele sabia que enfrentar One Autumn Leaf talvez fosse ainda mais difícil para Su Mushen. Quando Yishiu viu One Autumn Leaf, ele pelo menos sabia que não era ele quem estava lá. Mas para Su Mushen, One Autumn Leaf sempre esteve ao lado dela. Ele ainda estava parado ali, mas agora sua lança estava apontada para ela. One Autumn Leaf pode não ser mais um amigo, mas ainda sou. Cloud Piercer disparou contra Dancing Rain. Ondas Vazias ergueu sua espada. Confiando em sua intuição, ele atacaria Soft Mist novamente. Uma figura apareceu de repente na frente dele sem qualquer aviso. Yeshiu Lord Green. Lord Green estava vagando pelo lado esquerdo, usando principalmente ataques de longo alcance para atingir os buracos do Sansara. De repente um clone das sombras foi deixado ali, seu corpo real cortando o centro da batalha. Facada colidindo. Lord Green fez seu movimento. Jian Botão não tinha ideia do que estava acontecendo. Zhou Zekai, que apoiava Sanxian e Wu Qi, mudou rapidamente de alvo em resposta a essa mudança repentina. Avisar Jian Botão no chat da equipe seria tarde demais. Boom! O guarda-chuva das miríades de manifestações atingiu a armadura de placas em ondas vazias. Ondas vazias ainda balançavam suas correntes divinas, mas a magia reunida passou pelo lado de Soft Mist. Jian Botão sentiu o movimento das ondas vazias. Ele sentiu as ondas vazias sendo atingidas por um ataque. Quem? Por quê? Lord Green pressionou sua espada contra ondas vazias, planejando levá-lo embora usando Colliding Stab. O tiroteio de Cloud Piercer chegou, mas outra pessoa no rap também havia chegado. Qiao Yinfan. Ele coordenou junto com Lord Green de Yishiu da ala direita. Lord Green de Yishiu entrou na fronteira das trevas, mas não o fez. Seu Wan Yin Ash circulou silenciosamente atrás de Cloud Piercer. Havia apenas um par de olhos no Sansara. Zhou Zekai tinha muitas coisas que precisava cuidar. Sua visão era limitada. Rap estava intencionalmente concentrando a batalha principal em um local, deixando uma abertura para Qiao e Yifan aproveitar. Aproxime-se bom o suficiente elenco. O poder do deus fantasma reuniu-se em torno de sua lâmina. Qiao Yifan estava extremamente nervoso. Seu ataque acertaria? Ele olhou atentamente para as costas de Cloud Piercer. Ele estava com medo de que Cloud Piercer de repente se virasse e apontasse sua arma para ele. Cloud Piercer não se virou, mas se moveu de repente. Enquanto ele se movia, suas armas duplas explodiram em uma explosão de faíscas. Num instante, suas balas atingiram todas as partes do mapa. Fogo rápido. Disparo aleatório. Zhou Zekai estava planejando usar esse tipo de explosão para cobrir sozinho todo o campo de batalha. Capítulo 1683. Planos de rap. Capítulo 1683. Planos de rap. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Cloud Piercer girou balas voando em direção a todos os pontos críticos. Mesmo sob os efeitos do tiro aleatório e do tiro rápido, sua mira era tão precisa como sempre. Balas. Qiao Yifan nem viu a arma de Cloud Piercer apontada para ele. Ele apenas o viu passar por ele por um instante, e uma bala estava voando em direção a Wan Yin Ash. Só um pouco fora. Qiao Yifan não estava disposto a abrir mão da oportunidade, mas não havia nada que pudesse fazer. O tempo de lançamento dos limites dos fantasmas não era algo que ele pudesse controlar. Desviar. Ele só poderia se esquivar. Se ele não se esquivasse, seria interrompido. Mas justamente quando ele se esquivou da bala, ele viu outra voando em sua direção. Zhou Zekai não estava focado apenas em Qiao Yifan. Não houve nenhuma pausa nas duas vezes que Zhou Zekai o encarou, mas mesmo assim suas balas foram em sua direção. Não era só ele, mas Little Cold Hand de Jianveni, Dancing Hand de Su Mushen, Soft Mist de Tang Hou, Lord Green de Yishiu. A multidão foi à loucura. Isso era o que eles esperavam. Foi isso que tornou Zhou Zekai tão cativante.
usando habilidades desumanas divinas para varrer tudo em seu caminho. Disparo aleatório e disparo rápido. Um jogador normal não teria como mirar corretamente, mas Zou Zekai foi capaz de guiar cada bala para onde quisesse. O limite fantasma de Wan Yin-Esh falhou. Sun Xian e Wu que de repente adquiriram um poderoso escudo de balas. Os dois finalmente saíram correndo da fronteira negra, recuperando a visão. Eles imediatamente colocaram seus olhos em Dancing Ren e Little Cold Hands. A situação havia mudado. No entanto, houve uma parte que não aconteceu. Lord Grind e Yoshio. Embora o disparo aleatório e o disparo rápido do Cloud Piercer tivessem cheio de buracos de bala, isso não o impediu de usar o Colliding Stab. Zou Zekai percebeu que algo estava errado. Com Cloud Piercer cobrindo todos os membros do rap, ele viu todos os movimentos do rap claramente. Su Mushen e Anveni pareciam estar recuando. A Soft Mist de Tang Ho parecia estar tentando abrir caminho através da chuva de balas para o lado de Cloud Piercer. Wan Yin-Esh de Kiao Ifan estava atrás dele, esquivando-se de suas balas, mas incapaz de completar qualquer um de seus feitiços. Seus movimentos. Lord Green. Eles estavam coordenando com Lord Green. Em outras palavras, as ondas vazias de Jean Botão eram seu verdadeiro alvo. Muito longe. Depois de perceber esse ponto, Zou Zekai chegou à conclusão de que a distância entre as ondas vazias e o Sansara era um problema. Pode ser pequeno e diferente do ataque coordenado de Wan Autumn Leaf e Cruel Silence. Sansara não estava preparado para esta mudança. O Colliding Stab de Lord Green o criou. Tiro focado. O disparo aleatório e rápido não terminou. Zou Zekai de repente concentrou seus esforços em Lord Green. Uma única bala atingiu um atordoamento insignificante. Não foi o suficiente para interromper um lançamento de habilidade, mas quando múltiplas balas se encadearam em rápida sucessão, o atordoamento não pôde mais ser ignorado. Sangue respingou no ar. Os movimentos de Lord Green tornaram-se claramente mais lentos, e Ondas Vazias estava se afastando da espada guarda-chuva pressionada contra seu peito. O denso tiroteio estava desacelerando vigorosamente o Colliding Stab, ao mesmo tempo que causava bastante dano a ele. Essa explosão repentina criou um novo pico de energia na multidão. O sangue vermelho brilhante foi uma alegria incomparável para os fãs do Sansara, mas foi só por um instante. A onda de sangue vermelho parou abruptamente. Lord Green foi realmente capaz de desviar das balas. Os telespectadores, os jogadores profissionais, todos sentiram seus olhos caírem. Que tipo de habilidade desumana era necessária para escapar de tiros tão densos e pesados? O controle necessário era surpreendente, e Lord Green também estava se movendo muito rápido, tornando isso ainda mais inconcebível. Ishio não parou para que todos refletissem sobre isso. Depois de se esquivar para o lado, Lord Green usou outra habilidade. Palma de flor caindo. Uma palma voou atingindo ondas vazias e fazendo voar para trás. As ondas vazias finalmente deixaram o limite da escuridão. Jean Botão pôde ver novamente, mas o que viu foram suas ondas vazias voando para longe de sua equipe. Antes que ele pudesse ler a situação, o guarda-chuva de miríades de manifestações de Lord Green mais uma vez bateu em ondas vazias. Cobrar. Falling Flower Palm não foi suficiente. Lord Green usou Charge, evitando a perseguição de Cloud Piercer, ao mesmo tempo em que empurrava Impet Waves ainda mais longe. O plano de rap já estava muito claro neste momento. Lord Green estava fazendo tudo o que podia para afastar as ondas vazias, separando-o do resto do time Sansara. Os espectadores normais ainda não tinham percebido. O que eles viram foi Sanxia e Uki pressionando Su Mushen e Anveni. O que eles viram foi o tiroteio divino de Zou Zekai. O que eles viram foi Lao Ginsong de Fang Mingua saindo casualmente do limite da escuridão. As ondas vazias de Jean Botão estavam sendo adiadas, mas aos olhos deles, era apenas uma pequena falha na situação geral. Além disso, Rap pagou um preço significativo para conseguir isso. Lord Green sofreu bastante dano com a explosão do Cloud Piercer, mesmo com sua evasão incrivelmente rápida. Mesmo se ele se esquivasse, o que ele poderia fazer? A grande tela do estádio exibiu um replay em câmera lenta. Foi somente através desse replay que as pessoas perceberam que Lord Green havia usado uma habilidade para fugir da chuva de balas. Ele usou a velocidade do Shining Cut para escapar, mas isso tornou a jogada de Yeshio ainda mais assustadora. A janela em que ele precisava fazer isso era minúscula. Praticamente nem era uma janela, mas ele conseguiu fazer isso? Todos respiraram ar frio. Até mesmo o espectador comum sabia o quão aterrorizante era tal feito. Para fazer isso apenas para continuar atacando as ondas vazias, essa pequena falha era realmente tão pequena. A partir das escolhas e determinação de Yeshio, muitas pessoas começaram a perceber que a situação de Empty Waves pode não ser tão simples. Todos começaram a voltar sua atenção para esse fim. Ondas vazias, Lord Green, balas velozes. Toda a atenção de Zou Zekai estava voltada para lá. Além dele, ninguém poderia avançar imediatamente para obstruir os planos de Rap. Sun Xian e Uki usaram suas habilidades de movimento para sair do limite das trevas. Então, para pressionar Su Mushen e Anveni, eles os perseguiram. Da posição de Empty Waves, os dois estavam fugindo dele. Lao Ginsong de Fang Mingua, que as pessoas pensavam que seria o principal alvo de Rap, não tinha sido realmente o alvo. No final, Lao Ginsong deu o último passo e saiu para a luz. No entanto, a primeira coisa que viu foi a lâmina de Wan Yin-Esh, emanando uma luz fantasmagórica. Capítulo 1684. O alvo para atirar.
Capítulo 1684. O alvo para atirar. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Interrompa. O primeiro pensamento de Fang Minghua foi interromper o elenco de Qiao Yifan. No entanto, sua Lao Ginsong era um clérigo. Ele não tinha nenhuma habilidade que pudesse impedir instantaneamente Wang Yinesh de completar seu feitiço. Wang Yinesh estava quase terminando o elenco. Quando o poder do Deus Fantasma terminasse de se reunir, a fronteira fantasma estaria completa. Fantasma. Tudo que Fang Minghua pôde fazer foi avisar seus companheiros. No entanto, San Xian e Wu, que eram personagens próximos, estavam longe dele. As ondas vazias de Jean Botão foram o foco principal de Rap. Vazio Waves estava ainda mais longe. Mesmo que o Empty Waves tivesse habilidades de longo alcance, não seria suficiente. Havia apenas Zhou Zekai e seu Cloud Piercer. Toda a atenção de Zhou Zekai estava em ajudar as ondas vazias de Jean Botão. Ele esperava impedir que Rap alcançasse seu objetivo. Se ele pudesse ajudar Jean Botão a vencer a menor abertura, Jean Botão seria capaz de sair. Mas ele não conseguiu. Yixiu fez com que Lord Green se esquivasse de todos os ataques que pudesse e reprimisse os ataques que não conseguisse. Tudo para que ele pudesse continuar com o plano. Resumindo, Zhou Zekai teve que manter o foco ali. Ele precisava continuar tentando. Mas neste momento ele recebeu o aviso de Fang Minghua. Zhou Zekai estava indefeso. Ele só poderia fazer com que Cloud Piercer se voltasse. Ele teve que interromper Wang Yinesh de Qiao Yifan. Caso contrário, a fronteira fantasma certamente o impediria de atacar Lord Green. Zhou Zekai agiu rapidamente. Cloud Piercer virou-se rapidamente, mas não importa o quão rápido ele agisse, isso ainda afetaria sua pressão sobre Lord Green. A fronteira fantasma foi interrompida novamente. Desta vez, sem falar de Zhou Zekai, até os jogadores profissionais do lado de fora sentiram como se tivessem engolido uma mosca doméstica. Esses limites fantasmas são muito complicados. Mesmo que falhem, eles atrapalham o ritmo de Zhou Zekai. É extremamente útil para Yixiu. Se fosse eu, seria o melhor que eu poderia fazer também. O demônio fantasma número 1 de Glory, Li Xuan, não escondeu sua admiração por Qiao Yifan. Ele estava elogiando-o em todos os aspectos. Pare de colar ouro no seu próprio rosto. Você notou o posicionamento dele? Shu Yunxiu acrescentou. Os jogadores profissionais imediatamente prestaram atenção ao posicionamento de Wang Yinesh. Li Xuan continuou. Claro, ele está posicionado atrás de Wan Autumn Leaf e Cruel Silence. Ele também está alinhado com Empty Waves e Cloud Piercer, usando Cloud Piercer para bloquear a visão dele por Empty Waves. Se Lao Ginsong de Fang Minghua tivesse saído do limite da escuridão mesmo um passo depois, o limite do gelo provavelmente teria tido sucesso. E se fosse o Diabo Chorão? Zhang Xinji da tirania disse de repente. Ah, essa é a parte infeliz. Li Xuan acenou com a cabeça. Seu Kryn Devil era o demônio fantasma número 1, e todas as habilidades do demônio fantasma exigiam tempos de lançamento. Como resultado, a velocidade de lançamento era uma prioridade máxima. Seu Kryn Devil estava um nível acima do Wang Yinesh de Qiao Yifan em termos de estatísticas. Se Wang Yinesh fosse Kryn Devil, o aviso de Fang Minghua teria chegado tarde demais. Os jogadores profissionais levaram apenas alguns segundos para discutir tudo isso. Porém, Rap e Sansara não pararam para esperar por eles. Numerosas mudanças aconteceram nesses poucos segundos. Sansara, que esteve em desvantagem o tempo todo, estava em uma situação muito melhor do que antes, agora que os dois limites das trevas haviam desaparecido. Mesmo que nenhum dos jogadores do Sansara estivesse dentro dos limites das trevas, isso ainda o separava um do outro. Agora que esta zona proibida desapareceu, o Sansara poderia finalmente circular livremente entre os dois lados. A primeira coisa que Fang Minghua fez foi entrar na área proibida anterior. Em um piscar de olhos, apenas San Xian permaneceu para pressionar Su Mushen e Anveni. O silêncio cruel de Wu que se virou e se moveu em direção a ondas vazias. Por causa da interferência oportuna de Qiao Yifan, Zhou Zekai não foi capaz de suprimir Lord Green de Yixiu. Assim que a névoa suave de Tang Hou chegou, tornou-se impossível para o perfurador de nuvens de Zhou Zekai segurá-lo sozinho. No entanto, os limites das trevas desapareceram. Lao Ginsong de Fang Minghua e Cruel Silence de Wu que se aproximaram, e em um instante, Sansara se dividindo anteriormente parecia ainda mais bonito. As ondas vazias separadas foram vinculadas novamente à equipe. Rap abriu a partida com 2 Darkness Bundaris para prender 4 jogadores do Sansara. A abertura deles foi, sem dúvida, a seu favor. No entanto, apesar do início espetacular, o resultado não foi tão bom quanto gostariam. Eles não foram capazes de causar muito dano enquanto seus oponentes ficaram presos no limite da escuridão. Seu plano de separar as ondas vazias parecia ter falhado depois que os 2 limites das trevas desapareceram. Rap jogou mal? Ninguém pensou assim. A partir da formação em pinça, as táticas de Rap foram extremamente eficazes. Cada jogador desempenhou sua tarefa de maneira excelente. No entanto, as respostas do Sansara não foram nada inferiores. Eles estavam em extrema desvantagem, mas minimizaram as perdas. É verdade que eles perderam mais saúde, mas não deixaram Rap assumir o controle da batalha. Os limites da escuridão cruciais de Rap haviam desaparecido.
Sansara começou a retomar ativamente a iniciativa. Zouzekai foi um grande motivo pelo qual o Sansara foi capaz de manter as coisas sob controle durante esse período de tempo. Sem a sua existência, sem a sua força, quem sabia o quão grave a situação teria ficado fora de controle. O Rapid Fearing do Cloud Piercer ainda estava ativo. No entanto, a duração da habilidade Random Fearing chegou ao fim, reduzindo significativamente seu poder de fogo. Sansara finalmente estabilizou a situação. O próximo ato estava começando. Mas para surpresa de todos, Zouzekai usou Dual Load, atualizando instantaneamente o Random Fearing do Cloud Piercer. Ele vai continuar assim? Todos ficaram surpresos. O confronto inicial foi intenso. Mesmo que Rap não tenha conseguido estabelecer uma liderança esmagadora, eles estavam vencendo agora. Os jogadores do Sansara estavam bastante dispersos agora. Não era o melhor momento para contra-atacar. Sansara nem tinha um alvo imediato para focar. De qualquer forma, Zouzekai já havia começado. As balas choveram novamente no campo de batalha, só que desta vez Zouzekai não cuidou mais de todos. Ele estava inesperadamente visando principalmente o Wan In-Ash de Qiao Yifan. Ao atirar, ele até começou a se mover em direção ao Wan In-Ash. Qiao Yifan era claramente o alvo de Zouzekai. Teve Yeshil, que o derrotou num X1. Teve o apoio do All-Star Sumushen. Havia o melhor novato, Tang Hou, que havia acabado de derrotar Sansara 1v3 na arena do grupo. No entanto, o alvo de Zouzekai era na verdade Qiao Yifan. Qiao Yifan apressadamente fez Wan In-Ash se esquivar e recuar, mas o Cloud Piercer de Zouzekai não desistiu. Quando todos olhassem novamente nesse ritmo, os dois seriam separados do resto de suas equipes. Poderia ser. Caixa 1. O capitão do Blue Rain e o Venzou disse sem dúvida. Capítulo 1685, Verdadeira Caixa 1. Capítulo 1685, Verdadeira Caixa 1. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. E o Venzou não tinha certeza. Como um dos 4 mestres estrategistas de Glory, não havia como ele não reconhecer uma tática comum quando a visse. Acontece que o foco de Zouzekai em Qiao Yifan não parecia se adequar aos objetivos de um Box 1. O objetivo do Box 1 era excluir o jogador mais importante do time adversário. Todos reconheceram as capacidades de Qiao Yifan. A abertura vantajosa de Rap exigiu seu limite da escuridão. Yeshil separou Jian Botão do resto do Sansara graças à interferência de Qiao Yifan em relação a Zouzekai. Ele foi um componente crucial nos planos de Rap. Mas a importância de Qiao Yifan para Rap foi maior do que a importância de Zouzekai para Sansara? Em um Box 1, o jogador principal raramente executava isso porque você perderia seu jogador mais importante. Não seria uma jogada eficaz. Se fosse núcleo versus núcleo, então seria meio compreensível. Mas com Zouzekai realizando o Box 1, não parecia que Sansara era quem estava perdendo. E o Venzou olhou para Xiao Shiqin. Xiao Shiqin olhou para Zhang Xinji. Os 3 mestres táticos se entreolharam. No final, ninguém foi capaz de dar uma razão. Mas era assim que a partida estava indo. Cloud Piercer perseguiu Wan In-Ash. Com Random Fearing e Rapid Fearing, Cloud Piercer conseguiu cobrir todos os 5 jogadores do time inimigo. Agora seu foco estava inteiramente em um alvo. Qiao Yifan não tinha como revidar. Sua única opção era fugir para salvar sua vida. Um correu, um perseguiu. Qiao Yifan obviamente não queria perder contato com sua equipe, mas com Zouzekai perseguindo de perto. Apenas ser capaz de evitar ataques já era impressionante o suficiente. Como ele poderia ter tempo para escolher onde queria ir? Zouzekai está planejando aproveitar sua aula? Xiao Shiqin de repente pensou em algo e disse. Qual foi a vantagem que os Sharpshooters tiveram? Como jogadores profissionais, a resposta foi praticamente instintiva. Combinado com a situação atual, todos entenderam instantaneamente que Xiao Shiqin devia estar falando sobre seu alcance. Como Cloud Piercer era um atacante de longo alcance, enquanto afugentava o Wan In-Ash de Qiao Yifan, ele ainda poderia fornecer suporte a seus outros companheiros de equipe. Ou seja, seu Box 1 não era apenas para separar um componente importante na tática do time adversário. Ele contava com as vantagens de sua classe para continuar coordenando com seu próprio time. Xiao Shiqin também jogou como artilheiro, então ele descobriu isso um pouco mais rápido do que o Venzou, Zhang Xinji e os outros jogadores. Quando todos perceberam o que ele estava dizendo e olharam para a partida, sentiram que essa era realmente a resposta. Assim que o Wan In-Ash de Qiao Yifan foi empurrado para longe o suficiente, Cloud Piercer de repente se virou e disparou alguns tiros em Lord Green e Soft Mist. Por enquanto, Zouzekai não era o núcleo do Sansara, mas ainda poderia ajudar o resto de sua equipe. Seus ataques contra Lord Green e Soft Mist não foram aleatórios. Ele estava perfeitamente sincronizado com o ritmo de sua equipe. Com a chegada do Cruel Silence de Wookie e a ajuda do Cloud Piercer de Zouzekai, Jian Botão finalmente conseguiu encontrar uma oportunidade. Ondas vazias usaram Arf Wave Slash. No meio do balanço ele mudou de direção, transformando-o em um Wave Will Slasher para que pudesse ameaçar Lord Green e Soft Mist. Embora nenhum dos ataques tenha acertado, ele foi capaz de criar uma abertura para si mesmo. Retiro. Ondas vazias recuaram imediatamente. Lord Green e Soft Mist estavam muito próximos dele, a ponto de, mesmo depois que o Cruel Silence de Wookie se juntar a ele, Jian Botão ainda se sentia como se estivesse em apuros. Seu Blades precisavam de espaço suficiente para utilizar plenamente seus pontos fortes.
Embora Wave Slashes fossem habilidades de lançamento instantâneo, sua animação inicial era lenta em comparação com a maioria das outras habilidades de curto alcance. Foi fácil para os seu Blades ficarem sobrecarregados em distâncias muito próximas. Depois de dar um passo para trás, sua situação ficou muito melhor. Para um jogador de ponta como Jean Botão, a distância de um passo era como a diferença entre o céu e a terra. Corte de onda de luz. Vazio Waves balançou sua espada enquanto recuava, usando o ataque mais rápido do seu Blade. Antes, não houve tempo suficiente para o ataque começar, mas com um pouco de distância entre eles, o ataque aconteceria e seria tarde demais para o outro lado se esquivar. A luz brilhou. Dizer que o ataque chegou num piscar de olhos seria um insulto à velocidade do ataque. A distância de um passo era praticamente inexistente. Assim que Vazio Ondas brandiu sua espada, o ataque acertou. Isso não era algo ao qual você pudesse reagir, a menos que tivesse previsto. Como resultado, Jean Botão não atacou Lord Green. Aos seus olhos, Yeshil era mais propenso a prever isso, então ele optou por Tang Ho. Com certeza, Tang Ho não foi capaz de evitá-lo. Mas só porque ela não foi capaz de se esquivar não significava que ela não tivesse feito nada. Tang Ho reagiu. Depois de se esquivar do corte de ondas terrestres de ondas vazias e ver a retirada de ondas vazias, ela reagiu. Acontece que a reação dela não foi esquivar-se do ataque seguinte de ondas vazias, mas persegui-la imediatamente. Soft Mist deu um passo à frente. Ela esfaqueou com sua lança e a luz da espada chegou. Bater, o Light Wave Slash deixou uma marca sangrenta em Soft Mist. Quanto às ondas vazias de Jean Botão, ele foi atingido pela lança de Soft Mist e jogado no ar. Balanço do círculo. Não importava qual ataque atingisse primeiro. De qualquer forma, nenhum deles foi capaz de interromper o outro. Soft Mist foi atingido por Light Wave Slash, e Empty Waves foi atingido por Circle Swing. O controle de Tang Ho sobre a habilidade não foi afetado. Vazio Waves, que acabará de fugir, foi jogado para trás em um piscar de olhos. Lord Green de Yeshil o seguiu rapidamente. Ele não estava com pressa de atacar. Ele se posicionou de modo que Vazio Waves fosse pinçado por Lord Green e Soft Mist. O que estava pronto para resgatar Jean Botão, errou. Assim como Jean Botão, ele não estava preparado para o ataque repentino de Tang Ho. Cruel Silence estava muito próximo de Empty Waves, mas Lord Green e Soft Mist estavam mais próximos. Não só isso, os dois tiveram as ondas vazias pinçadas. O que não conseguiu atacar diretamente. De repente, um tiro. O ataque de Cloud Piercer veio novamente, forçando Yeshil e Tang Ho a voltarem sua atenção para ele. Se os dois evitassem o ataque do Cloud Piercer, desistiriam de seu posicionamento. Vazio Waves estava se levantando quando Cloud Piercer atacou. E com Yeshil e Tang Ho distraídos por um momento, Empty Waves conseguiu se levantar. Com certeza, os jogadores profissionais estavam certos agora. Zou Zekai estava fazendo o que eles pensavam. Ele não estava apenas imobilizando Kiao Ifan, mas também usando seu alcance para fornecer suporte à sua equipe em momentos cruciais. Jean Botão fez com que as ondas vazias se levantassem. O Hulk não perdeu esta oportunidade para o Cruel Silence atacar. Junto com o apoio do Cloud Piercer, os dois no Sansara rapidamente trocaram de posição. Vazio Waves foi finalmente protegido por Cruel Silence. Como resultado, Sansara foi capaz de aliviar a pressão sobre as ondas vazias de Jean Botão. Yeshil e Tang Ho originalmente tinham uma compreensão firme da situação. No entanto, a interferência de Zou Zekai o quebrou. Em vez de dizer que é um box, parece mais um Star Tactic, disse Xiao Shikin. Todos acenaram com a cabeça. A verdadeira box, está do outro lado, disse Zhang Xinji de repente. Zhang Xinji enfatizou os detalhes. Quando viu Zou Zekai apoiando Jean Botão e Hulk repetidas vezes, ele imediatamente percebeu que algo não estava certo. Yeshil e Tang Ho não estavam recebendo nenhuma ajuda. Isso foi realmente estranho. Rap teve um dos melhores suportes de Glory, Sumushen. Sua sinergia com Yeshil e sua sinergia com Battle Mages foram incomparáveis. O apoio dela a Yeshil e Tang Ho deveria ser excelente. No entanto, para onde ela foi? Todos estavam focados na batalha que acontecia de um lado, mas Zhang Xinji começou a prestar atenção na outra batalha há muito tempo. Sumushen estava sendo forçado a recuar por San Xian. Mas Zhang Xinji não era alguém que tiraria conclusões precipitadas, então ele passou mais tempo olhando para a batalha que acontecia ali. Agora, ele estava completamente certo. Este era o local onde o verdadeiro box, estava sendo realizado. San Xian contra Sumushen. Uma folha de outono versus chuva dançante. Caixa 1. Capítulo 1686, o mais fraco. Capítulo 1686, o mais fraco. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Rap está em uma situação ruim. Vendo o box, que San Xian executou contra Sumushen, os jogadores profissionais chegaram a uma conclusão unificada. O mapa aleatório exigia muitas estratégias para se adaptar a condições variáveis, mas diante de um oponente mutável, algumas direções estratégicas gerais ainda poderiam ser estabelecidas de antemão. Assim como o plano de Rap para atingir Jean Botão foi revelado anteriormente, a situação atual mostrou a intenção geral de Sansara ao enfrentar Rap. Primeiro, houve Yeshil. Na última rodada, Sansara tentou um 3v1, mas Yeshil conseguiu aguentar por muito tempo. Então, desta vez, eles não tentaram focar em Yeshil para cuidar dele rapidamente.
Tang Ho, depois de completar uma reviravolta para Happy com seu 1v3 na arena do grupo agora há pouco, desferiu um grande golpe no moral de Sansara. No entanto, depois que a rodada da equipe começou, Sansara não parecia guardar nenhum rancor feroz contra ela ou sua soft mish. Eles simplesmente lutaram com ela normalmente. Contra Qiao Yifan, Sansara enviou seu jogador principal, Zhou Zekai, para restringi-lo pessoalmente. Isso parecia mais um acordo imediato. Por um lado, ele restringiu Wang Yinyesh de Qiao Yifan. Por outro lado, ele ainda deu um apoio poderoso ao seu próprio time. Zhou Zekai fez uso completo da especialidade de sua classe para atacar em duas direções ao mesmo tempo. E o box, de San Xian contra Su Muxin parecia uma estratégia planejada de antemão. A linha de pensamento de Sansara nesta partida foi tirar Su Muxin, este mestre do apoio e coordenação da batalha. No entanto, a estratégia do Sansara não se limitou apenas a isso. Neste momento, ainda havia outro jogador no campo de batalha. Veni, o curandeiro de Happy, o clérigo Little Cold Hands, estava ileso no campo de batalha. A batalha já havia se desenrolado, mas quando Alton Leaf de San Xian e Cruel Silence de Wu que atacaram suas Little Cold Hands e Dancing Hand Su Muxin, ele já havia sentido que algo estava errado. Ele era o curandeiro, alguém que sempre seria um importante alvo de ataque. Quando esses dois se aproximaram, ele recuou apressadamente, procurando a cobertura de Su Muxin, mas muito rapidamente ele percebeu algo. Seja San Xian ou Uki, esses dois personagens pareciam estar inteiramente focados em atacar Dancing Hand Su Muxin. Ele curou lateralmente, usou algumas das técnicas de controle do clérigo lateralmente, mas aquelas duas pessoas estavam simplesmente em guarda contra sua interferência. Nada mais. Toda a atenção deles estava em Su Muxin. Se não fosse por essas duas pinças, como Su Muxin poderia ter sido imobilizado tão facilmente? Foi por causa da ajuda de Uki que San Xian conseguiu estabelecer com sucesso um box, contra Su Muxin. E naquele momento, Uki voltou correndo para ajudar Jian Botão sem olhar para trás. Veni já sentia que algo estava errado. Com isso, as pontas dos dedos ficaram frias. Ele viu a estratégia do Sansara, incluindo a atitude do Sansara em relação a ele. Durante todo esse tempo, por ter sido visto como ponto fraco de Happy, muitas vezes ele se tornou alvo de ataque dos adversários durante a rodada da equipe. Happy realizou muitas estratégias para tirar vantagem disso. Mas hoje, nesta batalha que determinaria a quem pertenceria ao campeonato, Veni de repente descobriu que foi desconsiderado. Veni sempre foi calmo e lógico, mas desta vez seu estado emocional sofreu um golpe. Veja-o como ponto fraco, ele aceitou. Ele admitiu que sua habilidade era insuficiente, mesmo entre o grupo de novatos do rap, e muito menos o círculo profissional como um todo. Mas agora a atitude do Sansara não era apenas tratá-lo como ponto fraco. Eles o estavam completa e totalmente ignorando. Quando os personagens de San Xian e Uki se aproximaram, eles vieram apenas em direção a Su Muxin, sem lhe dar nenhum olhar. Neste momento suas pequenas mãos frias estavam apenas paradas ali. Ele não tinha nenhum tipo de proteção, mas Sansara não tinha intenção de atacá-lo. Essa atitude expressava simplesmente, sua existência não importava. Seu clérigo simplesmente não poderia afetar o resultado final desta batalha. Eles estavam olhando para ele? Ou, esse era realmente o único valor que ele tinha? Quando ele era tratado como ponto fraco, ele ainda conseguia atrair os ataques dos oponentes, e a partir daí, tornar-se o centro de uma armadilha para o oponente. Mas agora, aos olhos do poderoso Sansara, ele não era realmente nada? As mãos de Veni estavam frias e seu coração também. Ele conhecia suas deficiências, sabia que talvez não tivesse talento, mas não desistiu, continuou trabalhando duro. Mesmo sendo o ponto fraco conhecido por todos, ele usou sua identidade como ponto fraco para contribuir com o time. Ele parecia calmo apenas porque era lógico, apenas porque reconhecia claramente suas próprias habilidades e limites. Ele não se resignou a esse destino. Ele trabalhou duro todo esse tempo para não ser mais visto como ponto fraco. E assim ele teve algumas atuações brilhantes, não como isca ou armadilha, mas como clérigo. Ele até ganhou o reconhecimento e elogios de seu ídolo, o clérigo número 1 de Glory, Zhang Xinji. Isso fez com que Veni sentisse que seu trabalho árduo não foi em vão. Talvez ele não fosse mais o ponto fraco, talvez em breve pudesse brilhar. Mas agora esse não parecia ser o caso. Aos olhos do Sansara, o time mais forte da aliança, ele nem era considerado o ponto fraco. Ele não era mais do que um pedaço de lixo sem valor. Ninguém poderia saber a grande perda no coração de Veni agora. Ele estava trabalhando duro todo esse tempo, mas no final, a diferença entre ele e todos os outros ainda era tão grande? Será que a sua suposta melhoria não passou de uma ilusão? Na realidade, ele ainda era o mais inútil? Algo está errado com o curador de rap. Mais uma vez foi Zhang Xinji que observaria cada detalhe no campo de batalha quem percebeu primeiro. No momento, nem Fang Minghua, do Sansara, nem Veni, do rap, encontraram qualquer assédio. Mas foi por razões diferentes. Rap atualmente não conseguia poupar nenhuma mão para atacar o curandeiro, enquanto Sansara estava ignorando propositalmente o curandeiro de rap. Todos os jogadores profissionais puderam ver isso claramente. Parece que ele não sabe o que deve fazer, Xiao Shiqin do Thunderclap disse, depois de observar as ações de Liu Cold Hands. Todo esse tempo, ele lutou para sobreviver sob alta pressão. Hoje, agora que o Sansara o está ignorando, ele não sabe o que fazer. Wang Jixi do Tiny Herb tentou descobrir o humor atual de Veni.
Nenhum deles adivinhou corretamente o humor de Anveni, porque esses jogadores de nível divino nunca haviam recebido esse tipo de tratamento antes. O ponto fraco, a falha, o último, essas descrições nunca foram associadas a eles. Aqueles que podiam sentir aquela angústia no coração de Anveni agora eram apenas aqueles que experimentaram o que ele passou, aqueles que foram ignorados, que foram tratados com frieza, que não foram valorizados. Tangal de Window estava sorrindo amargamente. Esse desrespeito pelo Sansara o deixou de mau humor. O capitão do Blue Rain e o Venzou também suspirou e disse: ele sofreu um golpe psicológico. Um golpe psicológico? Muitos deles trocaram olhares. Era inevitável que Rap carecesse de técnica ou estratégia. Mas psicologicamente nesta equipa, os velhos e os jovens, os fortes e os fracos, eram todos demônios. Quando eles revelaram algum tipo de problema psicológico, Sansara deu um golpe fatal em Anveni, e o Venzou disse: o que você quer dizer? Várias pessoas perguntaram. Negou seu valor de uma vez por todas, disse o Venzou. Negou o valor de Anveni de uma vez por todas? Os olhares de todos voltaram ao campo de batalha, à medida que a situação no campo de batalha se tornava cada vez mais intensa. Rap já estava em desvantagem e o desempenho de seu curador era atualmente incomumente desajeitado. Esse tipo de atuação foi o chamado companheiro porco mais terrível do que um adversário piedoso. Há um problema e só pode ser mental, disseram muitas pessoas, assentindo. A habilidade de Veni não era nada de especial, mas neste tipo de situação em que não havia interferência. Seu julgamento e compreensão precisa do tempo combinados com a alta inteligência e altas estatísticas críticas de Little Cold Hands deveriam ser suficientes para servir como apoio mais sólido de Rap. Mas agora parecia que ele havia perdido a cabeça, que não tinha ideia de como deveria ser o processo de pensamento de uma batalha. Um problema psicológico sempre foi um grande problema, principalmente para quem sempre pareceu muito forte psicologicamente e que nunca teve problemas. Assim que um problema aparecesse, seria ainda mais difícil lidar com ele. Anveni não tinha autoconfiança porque era muito lógico. Ele reconheceu logicamente que sua força ainda não era suficiente e que, portanto, não deveria ter autoconfiança. Cuidadosamente, pouco a pouco, ele construiu sua confiança. Mas agora nesta batalha, a batalha final, a batalha que determinaria tudo, o total desrespeito de Sansara destruiu a confiança que ele havia criado com tanto cuidado. Isso destruiu todas as esperanças que ele tinha para si mesmo, esperanças que nasceram com tanta dificuldade. A essa altura, ele não tinha ideia de como continuar, precisava ajudar. Ei! Nesse momento, apareceu uma mensagem no chat do Team Rap. Depressa e Cure. Foi Yeshil falando. Parecia que ele estava apenas lembrando a Veni de acompanhar o ritmo. Não pense muito. É verdade, você não é muito excepcional. Quem poderia imaginar que Yeshil enviaria outra frase de repente? Esse tipo de frase, aparecendo num momento como esse? Aos olhos de qualquer jogador profissional, isso praticamente cooperava com as facas psicológicas que Sansara estava lançando. Esse cara é louco. Isso é considerado curar veneno com veneno? Todo mundo estava gritando. Mas, uma transição apareceu. Mesmo que você seja um pedaço de palha, quando você está amarrado a um caranguejo luva de luxo, então você tem o valor desse caranguejo. Todo mundo ficou surpreso. Essas palavras pareciam ter alguma filosofia. Acontece que esta metáfora parecia um pouco autoinflacionária. O que o caranguejo luva na metáfora se referia não poderia ser mais claro. Esse cara, ele era simplesmente muito sem vergonha. Ele sabia ser humilde? Mas quando Anveni viu essas palavras, ele também ficou surpreso. Isso mesmo. Por mais inútil que ele fosse, ele tinha um grupo de lindos companheiros ao seu lado. Confiando na luz deles, mesmo que pudesse refletir apenas um pouquinho dela, ele seria brilhante o suficiente para não ser ignorado, certo? Minha habilidade não é tão boa quanto a do seu curador, e meu controle da situação definitivamente não pode ser comparado ao do seu experiente e atencioso Fang Minghua. Mas mesmo que o que eu possa fazer seja apenas 1/10 do que o seu Fang Minghua pode, mesmo que você ache que são 10% insignificantes, e se o nosso feliz precisar apenas desses 10%? Não há necessidade de dúvidas, não há necessidade de confusão. Ele só precisava fazer tudo o que pudesse, e o resto ele deixaria para seus companheiros. O que ele estava pensando? Ele havia se acostumado demais a ser tratado como ponto fraco? Ele achava que era o núcleo que o adversário precisava cuidar? Esse nunca foi o caso. Ele sempre foi apenas o jogador mais fraco de Rap. Esse sempre foi o caso. A sorte foi que ele tinha um grupo de companheiros de equipe incríveis. Capítulo 1687. O contra-ataque dos fracos. Capítulo 1687. O contra-ataque do fraco. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Não importa o quão ruim eu seja, sou o curador de Rap. Anveni recuperou a calma, recuperou a razão. Ele rapidamente observou a situação atual. As coisas não estavam indo bem para Rap. Todos na equipe foram separados. Até mesmo Dancing Hand Sumushin, com seu ultra-longo alcance, perdeu contato com a equipe. Qual lado precisava de mais ajuda? Anveni examinou imediatamente cada uma das batalhas que ocorriam. Dancing Hand Sumushin foi derrotado por Wan Altunleaf de San Xian. Mesmo se ele tentasse ajudar, um lançador teria dificuldade em ultrapassar com força um mago de batalha. E quanto a Yeshil e Tang Hou? Foi um 2v2 contra Jean Botão e Wuki. As ondas vazias de Jean Botão escaparam de suas garras. Wuki se juntou a ele e agora os dois lados estavam indo e voltando.
por um momento nenhum dos lados pareceu ser capaz de obter vantagem. No entanto, atrás de Jean Botão e Wu Qi estava Lao Ginsong, de Fang Minghua, que lhes dava apoio. O Cloud Piercer de Zhou Zekai também ajudava de vez em quando. No longo prazo, parecia que ele seria necessário ali. No entanto, An Veni não foi ajudar imediatamente. Ele se virou para Wang Yin'esh de Qiao Yifan. Embora Su Mushen tenha sido derrotado por San Xian, quem estava em pior forma era na verdade Qiao Yifan. Qiao Yifan não tinha como usar nenhuma de suas habilidades. Os limites dos fantasmas lançaram tempos. Sem nenhum lugar para se esconder, qualquer tentativa de estabelecer uma fronteira fantasma seria interrompida. Zhou Zekai não o perderia de vista. Com o disparo aleatório e o disparo rápido ativos, a onda anterior de ataques fez com que Wang Yin'esh fugisse como um rato. A duração dessas duas habilidades havia terminado, mas Zhou Zekai ainda mantinha Qiao Yifan sob controle. Sempre que Wang Yin'esh tentava balançar sua espada, uma bala voava em sua direção. Qiao Yifan estava indefeso. Ele só conseguia continuar se movendo enquanto procurava uma abertura ou um lugar para se esconder. No entanto, Zhou Zekai nunca desistiu. Se Wang Yin'esh se movesse, ele também se moveria. Utilizando o alcance do atirador de elite, Cloud Piercer tinha um raio de defesa excepcional. Contra muitas classes essa defesa pareceria um tanto deficiente, mas para uma classe baseada em feitiços como um demônio fantasma, era mais que suficiente. Qiao Yifan precisa de ajuda. Vendo Wang Yin'esh lutando para se libertar da perseguição de Cloud Piercer, An Veni chegou a uma conclusão. Como resultado, as pequenas mãos frias de An Veni começaram a se mover. O que ele está pensando? Os jogadores profissionais tinham visto as palavras de Ye Xiu para An Veni, mas não sabiam o quanto essas palavras seriam de ajuda para An Veni. Quando viram Little Cold Hands começar a se mover de repente, não tinham ideia do que ele estava pensando. Não parecia que ele estava tentando chegar a um lugar onde pudesse lançar feitiços. Ele é. À medida que Little Cold Hands se aproximava de seu alvo, todos começaram a ver. Perfurador de nuvens. As Little Cold Hands de Veni estavam na verdade avançando direto para o Cloud Piercer de Zhou Zekai. O que ele está pensando? Todo mundo ficou pasmo. Isso não foi de cabeça para baixo? O fraco que o Sansara escolheu ignorar estava na verdade correndo em direção ao maior e mais deslumbrante jogador do Sansara? Ele tinha enlouquecido? Ele está planejando desistir de sua vida para bloquear as balas, alguém adivinhou. An Veni já havia feito isso muitas vezes em partidas anteriores. As outras equipes considerariam o seu curador como alvo que precisava de mais proteção. Por outro lado, Rap às vezes jogava seu curandeiro aos lobos para atuar como escudo de carne. O que há de errado nisso? O trabalho do curandeiro é proteger a equipe. Zhang Xinji da tirania disse. Verdadeiro. Proteja a equipe. Todos entendiam a responsabilidade do curador, mas esse tipo de método era realmente eficaz? Zhou Zekai só precisava voltar sua atenção para ele por um segundo para detê-lo, não? An Veni obviamente entendeu essa realidade. Foi também por isso que ele escolheu atacar diretamente o Cloud Piercer. Ignorando-me? Mutar. Eu vou correr até você, então continue me ignorando. An Veni pensou consigo mesmo. Ele não estava de mau humor. Foi uma decisão lógica. Ele tinha certeza de que ao fazer isso, atrairia a atenção de Zhou Zekai. Mudar de alvo para ele? Impedi-lo de se aproximar? Tudo isso poderia acontecer, mas An Veni acreditava firmemente que se Zhou Zekai fizesse Cloud Piercer apontar suas armas para ele, Qiao Yifan, Ye Xiu e Tang Hou definitivamente aproveitariam esta janela de oportunidade para fazer algo. Foi assim que ele sobreviveu em Rap. Foi assim que ele sobreviveu na cena profissional. Se fosse apenas a sua cura, então havia um limite para o que ele poderia contribuir. Ele precisava fazer outras coisas para compensar sua falta de habilidade, como usar a saúde de seu próprio personagem. A multidão começou a soltar gritos de surpresa. O membro mais fraco de Rap estava na verdade correndo direto para as mandíbulas do mais forte do Sansara. E ele também era um curandeiro. O que ele está pensando? Ele está tentando se matar? Os espectadores começaram a notar, assim como os jogadores no campo de batalha. Esse cara, Fang Minghua, era um curandeiro e precisava manter os olhos e os ouvidos abertos o tempo todo. Como resultado, ele foi o primeiro a notar os movimentos surpreendentes de An Veni. A princípio, ele pensou que An Veni estava agindo como uma criança tendo um ataque de raiva. Vendo como Sansara o estava ignorando, An Veni estava usando esse tipo de método para forçar Sansara a prestar atenção nele. Mas quando ele olhou mais de perto, viu como Little Cold Hands estava se movendo com firmeza. Ele viu como Little Cold Hands olhava de vez em quando. Isso fez perceber que definitivamente não era ele agindo como uma criança. An Veni tomou essa decisão na tentativa de reverter a situação. O que ele está planejando? Little Cold Hands ainda não tinha feito nada, mas Wang Yin'esh de Qiao Yifan agiu de repente. Mover. Ele estava se movendo constantemente, mas depois de dar esses 2 passos, quando o Cloud Piercer de Zhou Zekai ajustou sua mira, uma figura apareceu de repente na frente dele. Pequenas mãos frias. Zhou Zekai o ignorou. Era apenas um clérigo. Mesmo que ele se aproximasse, ele não seria uma ameaça. Passe para o lado. Cloud Piercer deu um passo para o lado, abrindo sua visão novamente e disparou. Bang! Uma bala voou. Little Cold Hands também o seguiu e deu um passo para o lado. Muito lento. Zhou Zekai viu Little Cold Hands e descobriu as intenções de An Veni, mas sabia qual era a fraqueza de An Veni. Ele sabia que faltavam velocidade de reação e técnica. Como resultado, se ele se movesse e atacasse, An Veni não seria capaz de acompanhar.
Com certeza. Quando Little Cold Hand se moveu para o lado, a bala já havia sido disparada e passou direto por ele. Mas não havia Wan Ash na linha de visão de Zhou Zekai. Mova-se para o lado novamente. Zhou Zekai encontrou um novo ângulo e atacou novamente. As Little Cold Hands de Anveni seguiram novamente, mas nada mudou. Sua velocidade de reação não foi rápida o suficiente para acompanhar. No entanto, Zhou Zekai estava carrancudo. Mesmo que Anveni não tenha conseguido bloquear seu ataque, mesmo que Wan Ash de Qiao Yifan ainda não tenha conseguido estabelecer uma fronteira fantasma, Anveni ainda era um fardo adicional para Zhou Zekai, exigindo que ele fizesse um esforço extra. Era como se houvesse um obstáculo móvel entre Cloud Piercer e Wan Ash agora. Zhou Zekai não teve escolha a não ser gastar mais energia para evitar esse obstáculo. Troque de alvo e mate Little Cold Hands. Isso era o que a maioria das pessoas pensava que ele deveria fazer. No entanto, se ele fizesse isso, sua atenção se concentraria principalmente em Little Cold Hands. Qiao Yifan provavelmente aproveitaria esta oportunidade para escapar. As coisas não eram tão simples. Se alguém pudesse manter Qiao Yifan preso, então não demoraria muito para ele se livrar daquele irritante clérigo. Mas não havia ninguém, porque ele forçou Wan Ash de Qiao Yifan para longe de todos os outros. Ele era o único por perto que poderia mantê-lo sob controle. Essa separação tinha sido originalmente sua vantagem, mas agora estava sendo usada contra ele. Depois de montar um tigre, é difícil escapar, e quem o colocou nessa situação foi o membro mais fraco de Rap, aquele que Sansara decidiu ignorar. Veni e mãozinhas frias. Independentemente disso, esta situação não poderia continuar. Ele tinha que se livrar dele, mesmo que isso significasse dar uma abertura a Qiao Yifan. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Justamente quando Zhou Zekai estava prestes a agir, uma figura de repente bateu de lado em Little Cold Hands. Canção de riso? Lao Ginsong de Fang Minghua, o clérigo de Sansara, inesperadamente brandiu sua cruz e atacou diretamente Little Cold Hands. Isso foi uma briga entre clérigos? Todo mundo ficou pasmo. Que tipo de partida foi essa? O que estava acontecendo com os curandeiros dessas duas equipes? Um deles correu direto para as mandíbulas do inimigo, enquanto o outro correu para balançar sua cruz. Essa era realmente a única maneira? Os espectadores ficaram um pouco confusos. Era para ser uma partida de nível mais alto, então por que parecia uma partida de nível mais baixo? Zhou Zekai soltou um suspiro de alívio. Fang Minghua percebeu sua situação, vendo que Zhou Zekai estava tendo problemas por causa de Little Cold Hands. Assumir e definir o Wan Ash de Qiao Yifan? Lao Ginsong de Fang Minghua não foi capaz de fazer isso, mas ele poderia lutar contra Little Cold Hands. Ambos eram clérigos que não tinham muita capacidade de combate. Mas se fosse um 1v1, Fang Minghua sentia que deveria ter vantagem contra Veni, não? Assim, nas finais que representavam o mais alto nível do jogo profissional, apareceu a estranha cena de dois clérigos se batendo. Nenhuma habilidade foi usada. Eram apenas os dois balançando suas cruzes, usando ataques normais para bater um no outro. Não que os clérigos não tivessem habilidades de controle de multidões. Acontece que com a determinação e cautela de Anveni, Fang Minghua sentiu que este era o método mais confiável. Capítulo 1688, Salto Heróico. Capítulo 1688, Salto Heróico. Tradutor, Nome Umi. Editor, Nome Umi. Como isso se transformou em dois clérigos se espancando? Essa cena podia ser vista ocasionalmente no jogo, geralmente quando os jogadores estavam entediados, mas era inédita no jogo profissional. Houve momentos em que os curandeiros foram forçados a lutar, mas isso aconteceu por desamparo, por autodefesa. No entanto, esta foi provavelmente a primeira vez que um clérigo se apressou intencionalmente para atacar outro clérigo. Quando uma cruz balançasse, haveria um efeito sonoro também. Este som parecia incrivelmente estranho aos ouvidos de todos. Canção de riso, mãozinhas frias. Os dois clérigos trocaram golpes. Os dois personagens eram homens e mulheres, uma visão quase trágica de se testemunhar, como uma briga de família nas ruas. Quem estudou como lutar corpo a corpo como clérigo? Mesmo Fang Minghua, que era um jogador experiente, não fez. Veni não precisava ser dito. Embora tenha sido observado no jogo com sua mente racional, ele nunca participou de algo tão chato quanto uma briga de clérigo, muito menos a estudou. Pipipi. Papai. As cruzes brilhavam com luz branca, oscilando para frente e para trás, ocasionalmente colidindo. Uma chuva de luz branca caiu, atingindo os dois clérigos. No entanto, a saúde deles mal mudou. Eles eram clérigos. Quanto poder de ataque eles poderiam ter? Fang Minghua estava começando a sentir um pouco de arrependimento. Ele estava se arrependendo de ter usado o charge para se aproximar. Investir era uma habilidade de cavaleiro. Por ser uma habilidade pré-avançada do sacerdote, ele também poderia aprendê-la. Usá-la para atacar não era algo que um clérigo quisesse, afinal, era uma habilidade eficaz para movimento e fuga. E por causa disso, nenhuma classe de sacerdote abriria mão dessa habilidade. Tornou-se um hábito para Fang Minghua. Ele precisava chegar até Anveni rapidamente, então usou a habilidade instintivamente. Agora que ele e Anveni estavam lutando, ele percebeu o quão útil o charge teria sido agora. Não tenho experiência suficiente. Fang Minghua não tinha nenhuma experiência em se aproximar de um oponente e atacar, mas justamente quando se lembrou de charge, de repente percebeu, não é bom. Lao Ginsong usou charge, mas e Little Cold Hands? Ele não tinha visto Little Cold Hands usá-lo.
Justamente quando ele teve esse pensamento, ele imediatamente viu Little Cold Hands fazer uma pausa. Charge! Bang! Little Cold Hands abaixou a cabeça, pronto para atacar Lao Ginsong. A cruz parecia completamente inútil em suas mãos. Embora fosse claramente uma habilidade de ataque, parecia que ele estava fazendo papel de bobo. Mas não importa o quão estúpido parecesse, era um charge, e a uma distância muito próxima do alvo. Lao Ginsong foi subitamente lançado voando, mas Little Cold Hands não parou. Ele estava inesperadamente perseguindo Lao Ginsong. Ele ficou viciado na emoção do combate corpo a corpo? Não foi esse o motivo. Little Cold Hands teve seu charge desligado o tempo todo, mas Anveni não o usou imediatamente. Ele estava esperando por uma oportunidade. Encontrar o momento certo era a especialidade de Anveni. Mesmo que Fang Minghua estivesse pronto para isso desde o início, impedir que Little Cold Hands o usasse não teria sido tão fácil. Lao Ginsong foi enviado voando. Little Cold Hands saiu correndo. Sua direção, Cloud Piercer. Anveni não havia esquecido sua intenção original. Ele não veio aqui para lutar contra o clérigo inimigo. Ele veio para interferir com Zou Zekai. Ele veio para criar oportunidades para sua equipe. Ele veio para mudar as coisas para que o time pudesse vencer. Fang Minghua aliviou a pressão de Zou Zekai, permitindo-lhe continuar controlando o campo de batalha. Zou Zekai queria fornecer alguma assistência a Fang Minghua, mas antes que a oportunidade apropriada chegasse, Lao Ginsong de Fang Minghua disparou em direção ao seu Cloud Piercer como uma bala. Foi muito repentino. Zou Zekai rapidamente fez Cloud Piercer se esquivar para o lado, mas então, ele viu Little Cold Hands seguindo de perto, correndo em sua direção com charge. Neste instante, inúmeras pessoas gritaram. Anveni, Little Cold Hands, este frágil clérigo atacou inesperadamente o Cloud Piercer de Zou Zekai. Aquele bastardo. Provavelmente seria a maior conquista de sua carreira. Mas não. A velocidade de reação de Zou Zekai foi incomparavelmente rápida. A velocidade de sua mão foi ainda mais rápida. Ele estava saindo do caminho de Lao Ginsong quando de repente notou Little Cold Hands. Nesse ponto, Little Cold Hands praticamente já o havia alcançado, mas ele conseguiu reagir a tempo. Bang 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 bang. Cloud Piercer disparou suas armas duplas, usando o recuo para aumentar sua velocidade. No final, ele conseguiu evitar a carga. Quão perto? Zou Zekai sentiu um suor frio escorrendo pelas costas. Se a investida o tivesse atingido, seu ritmo teria sido interrompido. Agora, ainda estava bem. Mesmo que fosse um pouco problemático, ele ainda poderia manter as coisas sob controle. Enquanto ele se esquivava, ele olhou em volta principalmente para o lado de Qiao Yifan. Com certeza Qiao Yifan aproveitou a oportunidade para começar a lançar uma fronteira fantasma. Cloud Piercer mal se esquivou do ataque de Little Cold Hands. Seu equilíbrio não era dos melhores, mas Zou Zekai estava confiante. Mesmo nesta situação, ele poderia acertar com precisão Wan Ash no peito. Mirar. Ele ergueu a arma. Cloud Piercer preparou o gatilho, quando uma sombra desceu repentinamente do céu. Nas mãos desta sombra havia uma luz branca fraca e insignificante. No entanto, neste momento esta luz branca era invencível. Salto heróico. Anveni viu que seu charge iria errar, então ele cancelou e se virou. Hero Sleep. Anveni sabia que sua velocidade de reação era lenta. Ele sabia que suas mãos não eram rápidas. Mas neste instante ele colocou tudo o que tinha para ser o mais rápido possível. Ele estava se esforçando ao máximo. Ele nem sabia se o que estava fazendo era preciso ou se acertaria seu oponente. Salto heróico. Esta foi a habilidade que Anveni colocou na arma de Little Cold Hands. O nome da habilidade era poderoso, mas Anveni sabia que o propósito desta habilidade não era o seu poder. Foi semelhante ao charge. Era para dar a Little Cold Hands outra ferramenta de fuga. No entanto, agora ele não estava fugindo. Ele não estava tentando sobreviver. Suas Little Cold Hands balançaram sua cruz, usando Hero Sleep para acertar Cloud Piercer, acertar o jogador número 1 de Glory, esmagar aquele que estava bem acima dele. Se ele conseguisse acertá-lo, provavelmente seria sua maior conquista. Anveni não se opôs a este ponto. Este momento foi de fato o maior destaque de sua carreira. Salto heróico. Little Cold Hands deu um pulo. Pequenas mãos frias caíram. A luz fraca derrubou Cloud Piercer de Zou Zekai, esta existência no cume da glória. Neste momento, Little Cold Hands tinha Cloud Piercer sob seus pés. Capítulo 1689. Uma mudança na situação. Capítulo 1689. Uma mudança na situação. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. O que é isso? O que aconteceu? Todos que assistiam à partida ouviram de repente um grito rouco de Pan Lin. Parecia que ele queria rastejar e agarrar o pescoço do público para chegar ao fundo do assunto. Mesmo assim, ninguém sentiu que ele havia perdido a compostura, pois todos estavam enlouquecendo assim como ele. Um clérigo derrubando um atirador de elite. Mais importante ainda, o Sharpshooter era Cloud Piercer, controlado por Zou Zekai, o jogador número 1 de Glory nos últimos anos. Mesmo que fosse apenas contexto, foi uma cena poderosa, colocando-o no centro das atenções. Todos sabiam que mesmo que Anveni não fosse um grande jogador, mesmo que fosse considerado um dos piores entre os novatos de rap, a sua contribuição hoje seria lembrada por anos. Esta cena era semelhante ao assassino da tirania, Cold Seasons, de muitos anos atrás.
Ele não era um jogador particularmente conhecido, mas seu golpe devastador Life Risking Strike contra o Alton Leaf nas finais se tornou o momento mais emocionante daquele ano. O ataque de Veni não foi nada de especial, mas seu Lethal Cold Hands era um clérigo. Um clérigo derrubando o jogador número 1 de Glory. Isso foi mais que suficiente para que este momento fosse inscrito nos anais da glória. Embora, para ser preciso, Cloudpiercer não tenha sido derrubado. Afinal, Hero Sleep não era uma habilidade com um Knockdown forçado. Zouzekai não conseguiu evitar o ataque a tempo, mas não foi difícil para ele se recuperar rapidamente e evitar cair no chão. Mas se ele realmente foi derrubado ou não, não era importante. Com o Quick Recover, o Cloudpiercer rolaria e depois se levantaria. Aos olhos de todos, Cloudpiercer rolando no chão não era diferente de Little Cold Hands fazendo-o cair com um salto heróico. Além dos firmes apoiadores do Sansara, esse momento fez o sangue de todos ferver de excitação. Mas não Zouzekai. Muitas pessoas podem pensar que isso é humilhante para ele, mas ele não tinha tais pensamentos. Não importa o quão fraco Veni fosse, ele era um oponente. Acontece que pelo seu nível de habilidade e classe, ele deveria ser alguém fácil de lidar. Mas desta vez, este adversário tomou a decisão certa na hora certa. Naquele instante, ele não estava nem um pouco fraco. Mas foi apenas por um instante. Zouzekai ainda não achava que Anveni fosse uma grande ameaça. Mesmo quando Leo Cold Hands o atingiu com Hero Sleep, o que mais lhe importava era interromper o Ain Ash. Preciso me apressar e interrompê-lo novamente. Este era o assunto mais urgente na mente de Zouzekai. Role, encontre o alvo, mire. Antes mesmo de Cloudpiercer se levantar, Zouzekai começou a se preparar para seu próximo ataque. Mas ele chegou tarde demais. No campo de batalha bastava um instante para fazer a diferença. Do início ao fim, Anveni não conseguiu levar vantagem sobre Zouzekai, mas naquele instante ele venceu. Ele ganhou uma oportunidade para seu time. O Ain Ash de Qiao Yifan já havia caminhado para a posição necessária e começou a lançar uma fronteira fantasma. Se Cloudpiercer tivesse conseguido disparar anteriormente, ele teria sido capaz de interromper o Ain Ash. Mas era tarde demais para tentar agora. O feitiço estava completo. O poder fantasmagórico reuniu-se em torno da lâmina de Ain Ash e Snow Strip. No momento em que o tiro soou, o Ain Ash já havia brandido a espada. Mesmo que os outros no Sansara tivessem suas próprias batalhas para cuidar, eles prestariam atenção às mudanças que aconteciam no campo de batalha de tempos em tempos. Vendo que Cloudpiercer não foi capaz de interromper o Ain Ash a tempo, eles sabiam que uma fronteira fantasma seria concluída em breve. Jian Botão e Uki começaram a recuar às pressas. Haha, é uma finta. Fora da partida, Li Xuan riu. Naquele instante, Li Xuan foi capaz de dizer que o Ain Ash havia escondido um pequeno truque quando colocou a fronteira fantasma. Somente alguém como Li Xuan, o demônio fantasma número 1 de Glory, poderia ter notado isso. Com certeza, no momento em que a ponta da lâmina atingiu a parte inferior do arco, ela virou de repente. A densa energia fantasmagórica preenchida com uma geada fria floresceu como uma flor azul pálida. Limite de gelo. No centro estava uma folha de outono. No momento final, Qiao Yifan, que originalmente apontava para ondas vazias e silêncio cruel, virou-se para o Alton Leaf. Não que San Xian não tivesse notado que Qiao Yifan estava estabelecendo uma fronteira fantasma. Acontece que a simulação de Qiao Yifan não foi tão fácil de perceber. Apenas Li Xuan conseguiu. Quando ele viu a direção da fronteira do gelo, bem como as ondas vazias de Jian Botão e o silêncio cruel de Uki recuando, San Xian mais ou menos a desconsiderou. Quando Qiao Yifan fez a mudança, já era tarde demais para ele reagir a tempo. O frio cortante desacelerou instantaneamente o Alton Leaf. Não ter sido transformado diretamente em um cubo de gelo já foi muita sorte. O Ain Ash foi atingido pela bala. Para derrubar a fronteira do gelo não havia como Qiao Yifan ter se esquivado. Cloudpiercer só chegou um pouco tarde demais. Parecia que havia atingido o Ain Ash antes que a fronteira fantasma fosse estabelecida. Sangue jorrou da ferida, mas não tinha sentido. Anveni criou uma abertura para Qiao Yifan, e Qiao Yifan a usou para alterar o fluxo da partida. Dancing Ren saiu correndo. San Xian queria impedi-la, mas o Alton Leaf agora era lento demais para alcançá-la. Bum bum bum. O apoio número 1 de Glory começou a disparar projéteis de artilharia pelo campo de batalha. Ela finalmente estava fazendo o que fazia de melhor, apoiar. Os projéteis de artilharia voaram em direção às ondas vazias de Jian Botão e ao silêncio cruel de Uki. As chamas das explosões brilharam diante de seus olhos. Quando o Ain Ash virou sua lâmina, os dois perceberam que haviam sido enganados. Os dois tentaram voltar às pressas, mas os jogadores do rap não eram árvores de madeira. Os dois desistiram de sua posição para evitar a fronteira fantasma, então Rap imediatamente mandou alguém ocupá-la. Tang-Ho névoa suave. Um mago de batalha lutando de perto, enquanto um lançador apoia de longe? Uma combinação familiar. Os pensamentos de muitas pessoas retornaram imediatamente aos dias anteriores. Mesmo que a dupla não tenha conseguido vencer o campeonato, os dois foram os maiores parceiros de toda a glória. Mas agora, o Alton Leaf se tornou inimigo de Dancing Ren. Aquele que jogava o Battle Magé era diferente. Quanto ao ex-parceiro de Sumushen e Eshil,
Ele era o verdadeiro líder de rap e o verdadeiro núcleo de rap. Ninguém se atreveu a ignorá-lo, fossem os jogadores inimigos ou os espectadores assistindo. Mesmo quando as estrelas em ascensão de rap brilhavam repetidas vezes, aqueles familiarizados com Yeshil sempre prestavam atenção a cada movimento seu. Se não houvesse oportunidades, ele poderia criar oportunidades para si mesmo. Anveni ajudou Rap a conquistar uma vaga para o time. Yeshil continuaria ganhando tempo? Yeshil não faria nada? Claro que não. Tang Ho foi deixado sozinho para lidar com Jean Botão e o Uki. Neste momento, Yeshil disparou. Tiros soaram continuamente. Zhou Zekai não conseguiu interromper Qiao Yifan a tempo. Quando viu a finta de Qiao Yifan atrapalhar o ritmo de Jean Botão e o Uki, ele percebeu que a situação anterior não poderia mais continuar. Com Wan Altunleaf preso na fronteira de gelo, o box, certamente falharia. A situação havia mudado, o que significava que ele precisava se apressar e se ajustar. Ele precisava encontrar um novo ponto de avanço. Como resultado, Zhou Zekai voltou sua atenção para um alvo próximo a ele. As mãozinhas frias de Veni. Em última análise, ele era o curador de rap. Não importa o quão incrível ele tenha sido anteriormente, um clérigo era alguém que a equipe precisava proteger. Quem sabe quantas estratégias foram elaboradas ao longo dos anos para chegar ao curandeiro inimigo. Neste momento, o curandeiro de rap estava bem perto de Cloudpiercer sem ninguém para protegê-lo. Sem falar no fato de que o atirador de elite de Zhou Zekai poderia até mesmo lutar uniformemente contra os não especializados de Yeshil em combate corpo a corpo. Mesmo que não pudesse, um clérigo deveria perder para um atirador de elite de qualquer maneira. Naquele momento ele atirou novamente, desta vez em direção a Little Cold Hands. Tiro, sangue. O manto branco de Little Cold Hands estava tingido de vermelho. Outros podem pensar que esta foi uma forma de vingança de Zhou Zekai, mas na realidade não foi. O curandeiro inimigo se presenteou, então por que ele não deveria atacá-lo? Foi a coisa racional a fazer. Capítulo 1690. O guerreiro brilhando como uma estrela cadente. Capítulo 1690. O guerreiro brilhando como uma estrela cadente. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Quem controlava o curandeiro inimigo controlava a batalha. Estas palavras eram um ditado comum em Glória. A competição por equipes girava em torno de atacar e defender o curandeiro. Em comparação com a luta contra chefes selvagens no jogo, estavam envolvidas ainda mais complexidades estratégicas e táticas. A dificuldade dos chefes selvagens se devia principalmente ao grande número de jogadores envolvidos. Porém, no cenário profissional, tudo precisava ser muito mais preciso. Nesta competição por equipes, ambos os lados seguiram caminhos não convencionais. Rap escolheu atingir as ondas vazias de Jean Botão. Eles não pareciam mostrar nenhuma atenção especial a Lao Ginsong de Fang Minghua. Quanto ao Sansara, o ataque deles ao curador de rap não foi tático, foi psicológico. Por um tempo, o método deles foi eficaz. No entanto, Anveni foi rapidamente trazido de volta por Yeshil. Então, ele violou tudo que um curandeiro deveria fazer e trouxe rap de volta de uma desvantagem. No entanto, o preço que ele pagou foi expor-se completamente às armas duplas de Zhou Zekai e Cloudpiercer. Com o curandeiro inimigo sentado ao ar livre, Zhou Zekai não se importou em mudar a estratégia original da equipe de ignorá-lo para matá-lo. A estratégia e a tática tiveram que ser ajustadas de acordo com as circunstâncias. Anveni previu esse resultado quando assumiu o risco. Ele obviamente tentou correr, mas Zhou Zekai não lhe deu chance. Uma vez que Cloudpiercer não conseguiu interromper Wan Yin-Ash, ele imediatamente mudou sua atenção para Little Cold Hands de Anveni. Ao atacar Little Cold Hands, ele não se esqueceu de ter cuidado com Wan Yin-Ash atrás dele. Ao mesmo tempo, ele também verificou como estava o restante de sua equipe. O Soft Mist de Tang Ho avançou, pronto para um V2. Lord Grind e Yeshil se afastou e se virou. Ele está vindo. Zhou Zekai viu tudo claramente. Ele previu que Rap não desistiria de seu curador tão facilmente. Pelo que parece, o resgate viria da força mais forte de Rap. Se Lord Grind e Yeshil se aproximasse dele, não apenas Little Cold Hand seria salvo, como seu controle sobre Wan Yin-Ash cairia drasticamente. A essa altura, Lord Grind e Wan Yin-Ash formariam uma equipe, e ele seria o único em uma situação difícil. Felizmente, embora Rap tenha enviado ajuda para Little Cold Hands, Sansara não deixou Zhou Zekai sozinho para se defender sozinho. O Altunleaf de San Xian foi retardado pela fronteira do gelo, mas ele foi capaz de deixar a fronteira do gelo no final. Por causa da interferência de Zhou Zekai, Wan Yin-Ash de Qiao Yifan não foi capaz de estabelecer quaisquer outros limites fantasmas. Depois de sair da fronteira de gelo, os movimentos de Wan Altunleaf voltaram ao normal. No entanto, não era mais possível para ele continuar fechando o Dancing Rain. Grande parte do sucesso do box, se deveu à ajuda de Uki. Os dois se uniram para encerrar rapidamente Sumushen. Agora, Uki não estava mais lá para ajudar. Com apenas Wan Altunleaf de San Xian, não foi fácil para ele isolar Dancing Rain de Sumushen. Sumushen tinha muita experiência com esse tipo de situação. Enviar apenas um jogador sozinho para lidar com ela provavelmente acabaria com Sumushen Kit, enquanto ela continuava a apoiar o resto do time. San Xian sabia o quão desafiador seria enfrentar Sumushen, e dada a situação atual, não podia perder mais tempo. Cobrar. Desta vez, Wan Altunleaf não tinha como alvo seu ex-parceiro, mas sim seu antigo dono, Yeshil Lord Green. San Xian queria impedir Yeshil de interferir com Zhou Zekai.
Se ele conseguisse protelar por tempo suficiente para que Zou Zekai acabasse com o curandeiro de Happy, a vitória seria deles. Mas Lord Green se virou e trocou de alvo. Lord Green estava correndo para ajudar Little Cold Hands. Mas assim que viu Alton Leaf correndo em sua direção, ele imediatamente desistiu de seu plano original e fugiu em uma direção diferente. Svi, Svi. Duas habilidades de movimento surgiram em rápida sucessão. Os olhos de inúmeras pessoas ainda estavam nas pós-imagens deixadas por Lord Green. No entanto, para Fang Minghua, na frente dele estava o verdadeiro Lord Green. Lao Ging Song já havia lutado contra Little Cold Hands, mas foi enviado voando por Little Cold Hands Charge. No momento em que ele se firmou, Little Cold Hands fez Cloud Piercer cair no chão. Mas, semelhante a Zou Zekai, Fang Minghua não deixou que essa cena atrapalhasse seu julgamento. Ele também não sentiu muita ameaça de Little Cold Hands. O ataque realmente foi impactante. Todo o fluxo da partida poderia ser reiniciado. O que veio depois foi como ele esperava. A partir de quando Cloud Piercer não conseguiu interromper o limite de gelo de Wan Yin Ash, a situação mudou. Su Mushen finalmente conseguiu escapar do Bok 1. Jian Botão e Wook tiveram seus ritmos interrompidos pela finta de Wan Yin Ash. Mas, a chave do jogo ainda está em nossas mãos. Fang Minghua também notou Little Cold Hands. Esse ataque ajudou Happy a mudar a situação, mas ao mesmo tempo ele era agora um cordeiro na cova de um tigre. Quem controlava o curandeiro inimigo controlava a batalha. Fang Minghua confiava que Zou Zekai não esqueceria um ponto tão crítico no calor do momento. Mesmo estando no topo da glória, ele nunca esqueceria os fundamentos. Zou Zekai não o decepcionou. Sua reação foi ainda mais rápida do que ele esperava. Ele só atirou em Wan Yin Ash uma vez antes de focar em Little Cold Hands. Fang Minghua percebeu que as costas de Little Cold Hands já estavam tingidas de sangue. É assim que deveria ser. Fang Minghua se sentiu muito mais calmo. Ele imediatamente começou a fazer o que deveria fazer. Mas então ele viu Lord Green. Lord Green originalmente correu para ajudar Little Cold Hands, mas quando Alton Leaf também correu para interceptá-lo, ele de repente mudou de direção. Fang Minghua percebeu algo quando Lao Ging Song começou a correr, mas Lord Green foi muito rápido. Num piscar de olhos, Lord Green bloqueou sua rota de fuga. Então esse era o seu verdadeiro objetivo. Fang Minghua sentiu um arrepio no coração. Resgatar mãozinhas frias? Não. O objetivo de Yeshiu era ele desde o início. Little Cold Hands foi uma isca para atrair Zou Zekai e San Xian. Quem Lao Ging Song teve para protegê-lo? Ninguém. Jian Botão ou Qi San Xian, nenhum deles poderia ajudá-lo. O único que poderia ajudar era o Cloud Piercer de Zou Zekai. No entanto, Little Cold Hands estava preso ao seu lado. Ele não poderia lutar contra Cloud Piercer, mas ficar ao seu lado. Apenas estender as mãos e agitá-las seria uma forma de interferência. Isto é, uma troca. Fang Minghua descobriu que Anveni já havia desistido de si mesmo. Ele não tinha planos de sobreviver. Ele mal havia curado alguém. Em vez disso, ele usou esse método simples e bruto para se agarrar ao Cloud Piercer. O mais fraco do Happy para impedir o mais forte do Sansara? Essa foi a estratégia de Happy? Esta foi a corrida de cavalos de Tianji? Então, aproveitando a oportunidade que Anveni abriu, Happy atacaria Lao Ging Song e ambos os curandeiros seriam eliminados? Fang Minghua sabia que Happy estava mais do que disposto a negociar curandeiros. Ele não estava sendo vaidoso. Ele era sem dúvida superior a Anveni como curador. Ele tinha essa confiança. Na verdade, todo curador profissional teria essa confiança. Foi por isso que Sansara ignorou intencionalmente Anveni, porque mesmo que Anveni recebesse rédea solta, ele não se sairia melhor do que Fang Minghua. Aos olhos do Sansara, não havia risco em fazer isso. Como eles poderiam esperar que Anveni não fosse um curandeiro quando lhe foi dado o reinado livre? Ele inesperadamente se tornou um atacante extraordinariamente fraco. Sansara ignorando-o de repente tornou-se seu palco para brilhar. Infelizmente seu ataque foi como uma estrela cadente. Em apenas um flash, ele desapareceu. Mas no final ele conseguiu mudar a situação. Então Happy parecia não ter mais utilidade para ele. Happy deixou claro que em uma batalha de curandeiros Anveni perderia para Fang Minghua. Como resultado, eles o abandonaram para negociar com Fang Minghua. Hoje, a identidade de Little Cold Hands como curandeiro era uma isca. Ele brilhou intensamente por um instante antes de desaparecer e ao fazer isso, arrastaria o curador do Sansara com ele? Eu não vou deixar você fazer o que quiser. Fang Minghua fez com que Lao Ging Song recuasse para conseguir o máximo de distância entre ele e Lord Green. Seus companheiros perceberam o que estava acontecendo. Eles certamente tentariam ajudá-lo. Eles sabiam que esse comércio não valia a pena. Não foi apenas a diferença de valor entre os curandeiros. Sem Fang Minghua, Sansara não tinha curador. No entanto, sem Anveni, Happy ainda tinha Yoshio e seu Lord Green. As capacidades de cura de Lord Green não eram ótimas, como principal atacante do time. Yoshio não poderia sacrificar muitas de suas estatísticas ofensivas para fortalecer a cura de Lord Green. Ele pode não ser um grande curador, mas poderia curar em momentos cruciais, o que poderia potencialmente salvar uma vida. Em termos de técnica, embora todo curandeiro profissional pudesse ousar dizer que era melhor que Anveni, ninguém ousaria dizer que era melhor que Yoshio. Pare e espere por ajuda. Este foi o plano de Fang Minghua. Ele tinha uma habilidade pronta para ser usada quando Lord Green se aproximasse. Fang Minghua podia sentir as palmas das mãos suando. Ele conhecia o terror de Yoshio.
o que significava que ele era ainda mais cuidadoso ao cronometrar essa habilidade. Poder do Anjo. Uma habilidade de paladino, um empurrão forçado que ignorou a super armadura. Fang Minghua queria contar com essa habilidade para ganhar mais tempo, mas precisava acertar o momento. Ele estava com medo de que se usasse muito cedo, poderia não ser eficaz, ou Lord Green poderia interrompê-lo. Ele olhou atentamente para Lord Green. Lord Green começou a atacá-lo de longe. Fang Minghua tentou o seu melhor para se esquivar enquanto resistia e esperava. Chegou a hora. Agora. Poder do Anjo. Era apenas o nível 1, mas em um instante, a proteção divina brilhou ao redor de Lao Ginsong e rapidamente se espalhou. Mas Lord Green desapareceu. Não houve clone das sombras. Não foi a técnica Shadow Clone. Não havia nenhum vestígio de magia. Não foi teletransporte. Mesmo que ele usasse essas habilidades de movimento, ele poderia não conseguir escapar. Essas eram habilidades de deslocamento, mas Angel's Might era uma AoE, não? Para onde ele foi? Fang Minghua sentiu um arrepio. De repente ele percebeu uma possibilidade. No centro da luz que se espalhava, Lord Green abriu um túnel através da terra abaixo de Lao Ginsong. Ninjutsu. Técnica de túnel subterrâneo. Capítulo 1691. Flexibilidade. Capítulo 1691. Flexibilidade. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Pen. O pescoço de Lao Ginsong foi aberto. Lord Green deu um corte sólido. Mas não importa o quão ruim parecesse, já que esta era uma habilidade de nível 1, seu dano não era alto. O propósito da habilidade não era o dano, no entanto. Lord Green usou o efeito subterrâneo para evitar o Angel's Might, permitindo-lhe diminuir a distância em Lao Ginsong. Não é bom. Fang Minghua pensou imediatamente. Na realidade, Lao Ginsong ainda estava bastante saudável, e embora o inimigo tivesse se aproximado dele, não era uma situação fatal. Sua equipe ainda poderia resgatá-lo. Fang Minghua entendeu esse raciocínio, mas não conseguiu controlar a sensação de crise que crescia em seu coração. Foi como se Lord Green tivesse dado um golpe fatal em Lao Ginsong. Isso foi pressão. Mesmo que ele tivesse vencido 2 campeonatos, quando Lord Green de Yeshiu chegou perto, Fang Minghua ainda podia sentir a pressão sufocante caindo sobre ele. Ele queria se apressar e fugir. Ele queria se apressar e encontrar uma maneira de chegar ao seu time. Ele olhou em volta apressadamente, mas seus olhos já estavam voltados para o céu. Lord Green rapidamente seguiu com outro ataque. After Underground Tunnel Inteshik foi uma habilidade de arremesso, lançando Lao Ginsong no ar. Isso não significa que Fang Minghua teve que desistir de seus planos originais. Ele ainda podia observar os arredores e tomar decisões enquanto estava no ar. Fang Minghua rapidamente ajustou sua visão, mas assim que ele se virou, o chão estava recuando rapidamente junto com a espada pressionada contra o estômago de Lao Ginsong, facada colidindo. Antes que Lao Ginsong estivesse totalmente no ar, Lord Green atacou. Ao fazer isso, com os pés de Lao Ginsong fora do chão, o empurrão do Colliding Stab seria o mais rápido e o mais distante. Para onde ele está me levando? Fang Minghua pensou rapidamente. O dano do Colliding Stab não foi significativo. Também raramente era usado como parte de um combo. Tinha 2 usos principais. Seu primeiro uso foi como habilidade de movimento. O segundo uso foi para deslocar o oponente. Em uma competição por equipes, seu segundo uso foi mais comumente visto. Ao focar em um determinado alvo, você sempre quis trazer o alvo para um local apropriado. Incluindo a técnica de túnel subterrâneo, Lord Green usou apenas um total de 2 habilidades antes de lançar Colliding Stab. Junto com o fato de que ainda estava no ar, definitivamente parecia que Yeshiu o estava levando para algum lugar. Rap está planejando me concentrar? Fang Minghua sentiu que parecia improvável. Pelo que ele lembrava, Rap não tinha ninguém por perto que pudesse chegar até ele. A menos que eles planejassem forçar a passagem, então esse é o plano deles. Fang Minghua não pôde deixar de olhar em volta novamente. Ele rapidamente percebeu outra figura aparecendo. De longe, Dancing Rain lançou um farol ardente sobre ele. A nuvem em forma de cogumelo do míssil buscador de calor o engolfou instantaneamente, mas durante esse processo, Lord Green cuidou dele com muito carinho. Ele não deixou Lao Ginsong ser enviado voando para longe da onda de choque. Mas honestamente, Fang Minghua não queria a preocupação de Yeshiu com ele. Ele podia entender Sumushin fornecendo apoio em um ataque aqui, mas logo depois que a fumaça densa se dispersou, uma sombra vermelha tremeluziu na frente dele. Névoa suave? Com a ajuda de Sumushin, Tang Ho estava lutando contra Jian Botão e Wu Qi, mas num piscar de olhos, ela alcançou Lao Ginsong. Esta foi uma agressão sem consideração por mais nada. Mas por causa disso, Fang Minghua não ficou tão nervoso como antes. A mudança repentina de alvos de Rap foi bastante grosseira. Rap deixou diretamente Jian Botão e Wu Qi abertos. Os dois não eram espectadores externos. Eles rapidamente estariam em perseguição. O equilíbrio não foi tão facilmente alcançado. Justo quando ele estava pensando isso, ele viu Vazio Waves de Jian Botão e Cruel Silence de Wu Qi logo atrás de Soft Mist, sem ceder 1 centímetro para ela. Mas logo depois, a distância entre eles aumentou repentinamente. Dragão quebra as fileiras. Soft Mist de repente usou essa habilidade de alto nível. Lao Ginsong ainda estava no ar e Lord Green de Yeshiu ainda estava cuidando dele. Não havia como ele evitar esse ataque. De repente ele foi lançado voando no ar novamente.
Soft Mist se aproximou instantaneamente de Lao Ginsong. Lord Grind e Yeshil seguiu logo atrás com o Shininkut. Eles queriam evitar a equipe de resgate do Sansara. Fang Minghua percebeu isso, mas isso não era muito ingênuo? As ondas vazias de Jian Botão tinham menos opções de movimento, então a distância entre elas aumentou bastante. Mas o Cruel Silence de Wookiee era um assassino, o melhor de todas as 24 classes em termos de mobilidade. Ele imediatamente foi em sua perseguição com o Shininkut. Então, ele ativou movimentos rápidos e correu. Não demoraria muito para ele alcançá-lo. Lao Ginsong poderia sobreviver completamente até então. Afinal, Rap estava principalmente tentando afastá-lo. O depois deles não era tão alto quanto poderia ser. Bem quando Dragon Breaks The Ranks de Soft Mist terminou, Lao Ginsong foi escolhido por Lord Green. Arremessar. Lao Ginsong foi jogado fora. O que? Fang Minghua ficou intrigado. Então, ele viu a magia se espalhar pela Soft Mist. Então ela piscou. Teleporte. Soft Mist teletransportou-se para onde Lao Ginsong cairia e depois seguiu com um ataque. Cruel Silence, que estava prestes a alcançá-lo, foi repentinamente jogado para trás, sem falar de Jian Botão, que estava ainda mais longe. Ele estava ainda mais longe do que o One Autumn Leaf de San Xian. Isso não é bom. Fang Minghua ficou surpreso com a coordenação praticada por Yeshil e Tang Hou. Isso significava que os dois não estavam fazendo isso no calor do momento. Rap já havia praticado essa tática antes. Isto foi uma armação. Qualquer pessoa com um pouco de experiência entenderia. Muitas vezes, as configurações pré-planejadas não conseguiam acompanhar as constantes mudanças de uma partida, mas se esse tipo de configuração pudesse ser implementada sem problemas, o outro lado sempre teria vantagem. Pela coordenação entre Yeshil e Tang Hou e pela interferência de Su Mushin contra os perseguidores, ele pôde ver indícios disso. Rap não estava atacando ele de forma imprudente. Eles estavam planejando movê-lo até que ele morresse. Assim que pensou nisso, olhou para os dois personagens realizando essa tarefa. Lord Green não precisava ser mencionado. Com tantas habilidades de movimento à sua disposição, seu não especializado sentou-se confortavelmente como rei em termos de mobilidade. Quanto à névoa suave, ele podia ver o buff dos neutros chazers em torno de suas pernas, aumentando drasticamente sua velocidade de movimento. Os Autumn Leaf de San Xian foi deixado para trás porque ele não tinha o buff dos neutral chazers. Ruim. A tática de Rap foi uma má notícia para eles. Capítulo 1692. Uma arma pode errar. Capítulo 1692. Uma arma pode falhar. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Fang Minghua percebeu as intenções de Rap e sabia que a situação não parecia boa. Ele foi muito claro sobre a mobilidade dos personagens do Sansara. Normalmente falando, assassinos, magos de batalha e atiradores de elite eram relativamente móveis. Sua canção rindo e ondas vazias de Jian Botão foram apenas um pouco piores. No entanto, agora, Lao Ginsong não precisava se mover sozinho. Lord Grind e Yeshil e Soft Mist de Tang Hou estavam ajudando-o a se mover usando habilidades de golpe e repulsão. A velocidade de movimento atual de Lao Ginsong foi ainda mais rápida que sua corrida. Su Mushin ajudou a bloquear os perseguidores e até coordenou com Yeshil e Tang Hou de vez em quando. Juntos, os três formaram um lindo combo. Mago de batalha e lançador, Yeshil e Su Mushin melhores parceiros. Tudo isso fez parte dessa peça bem coordenada. Do lado do Sansara, mesmo com os movimentos rápidos ativados, o silêncio cruel de Wookiee só conseguiu acompanhá-los. O Autumn Leaf de San Xian não tinha caçadores neutros para fortalecê-lo e claramente ficou para trás. As ondas vazias de Jian Botão nem precisavam ser ditas. Ele foi deixado na poeira. Sua situação parecia bastante embaraçosa. Que ousado! Os jogadores profissionais discutiram animadamente. Rap estava claramente fazendo algo além de suas expectativas. Nas finais, principalmente na partida decisiva, todos sempre seriam particularmente cuidadosos. Foi daí que surgiu o ditado partida antecipada, jogo chato. Mas a peça que Rap estava fazendo? Esta foi uma jogada extremamente arriscada. Ao atacar Lao Ginsong, eles tiveram que carregá-lo mais rápido do que Sansara poderia, e Sansara não foi nem um pouco lento. A coordenação necessária era extraordinariamente difícil. Havia muitos fatores que precisavam ser levados em consideração. Mesmo o menor deslize terminaria em fracasso. O curandeiro de Rap, Little Cold Hands, estava sendo explodido pelo Cloud Piercer de Zou Zekai, e Rap não estava dando a menor ajuda ao curandeiro. Se eles cometessem um erro e o Sansara os alcançasse, seria impossível para eles salvarem Little Cold Hands. Little Cold Hands já havia perdido metade de sua saúde. Se Sansara estivesse disposto a focá-lo sem se preocupar com qualquer outra coisa, eles poderiam acabar com Little Cold Hands em um piscar de olhos. O fracasso significou a morte. Rap estava determinado a realizar esse ofício de curandeiro. Eles caminhavam na corda bamba, sem deixar nenhum caminho de retirada. Um único passo em falso e eles cairiam em um abismo sem fundo. Comparados ao seu brilhante trabalho em equipe, os jogadores profissionais admiravam mais a bravura de Rap. O outro problema era que a maioria de seus esforços precisava ser colocada para mover Lao Ginsong. Então, embora Yeshil e Tang Hou estivessem causando dano, seu depois era medíocre. Eles não podiam se comparar ao depois explosivo de Zou Zekai em relação a Little Cold Hands.
Zouzekai se sentiu um pouco mais tranquilo por causa disso, mas não deixou de prestar atenção nesse lado. Vendo que os outros 3 no Sansara não conseguiram alcançar o lado de Rap, Zouzekai decidiu ajudá-los. Ele percebeu o quão difícil era para Rap executar essa jogada. A menor interferência pode ser capaz de quebrá-lo. Seu Cloud Piercer não era mais rápido que Cruel Silence ou One Autumn Leaf, mas ele era um atacante de longo alcance. Ele poderia atacar Yeshio e Tang-Ho de sua posição atual. Ele tomou sua decisão. Cloud Piercer de repente deu um passo para trás e foi para o lado. Então, ele levantou suas armas. Bang! Tiro, uma figura sangue. Little Cold Hands de repente também se moveu para o lado, posicionando-se na frente das armas. Golpe de joelho. Cloud Piercer ergueu o joelho. Ele não tinha pressa em manter Little Cold Hand sob controle. Mesmo uma única bala pode ser suficiente para abrir a situação daquele lado. Ele só precisava de uma pequena abertura e durante essa pequena abertura, o que um clérigo poderia fazer com ele? Obviamente um Veni não poderia fazer nada com ele. Ele só tinha um pensamento em mente. Eu tenho que impedir Zouzekai de fornecer apoio, não importa o que aconteça. Suas pequenas mãos frias não tinham habilidade de combate. Seus pequenos truques podem funcionar contra o curandeiro do Sansara, mas não foi nada na frente de Zouzekai. A única coisa que ele poderia usar era o corpo de Little Cold Hands. Ele poderia usar sua vida para bloquear as balas de Cloud Piercer. Anveni tinha certeza de que nunca esteve tão focado em toda a sua vida. Suas pequenas mãos frias estavam sofrendo o tempo todo, mas assim que o Cloud Piercer de Zouzekai se moveu para o lado para atirar para aquele lado, ele imediatamente fez tudo o que pôde para detê-lo. Às vezes, ele conseguia fazer isso. Às vezes, ele não conseguia. Mas ele sabia o quão crucial era esse momento. Ele não poderia falhar desta vez. Little Cold Hand se jogou em direção às armas de Cloud Piercer, mas o que se seguiu logo depois foi um knee strike. Anveni viu isso muito claramente. Little Cold Hands pulou para trás. O golpe de joelho errou. Mas com essa esquiva, uma pequena abertura ficou para trás. Cloud Piercer ergueu as armas e disparou 2 vezes. Little Cold Hands pulou. Anveni fez Little Cold Hands pular em direção à cabeça de Cloud Piercer para bloquear sua visão. A única coisa que Zouzekai pôde ver foi o manto de um clérigo encharcado de sangue. Disparo cego? Zouzekai tinha a capacidade de fazer isso, mas o problema era que ele precisava mirar em um alvo que se movia muito rapidamente. Mesmo que ele tivesse uma visão clara de seu alvo, ele precisaria prever para onde o alvo se moveria com antecedência. Não teria sido fácil. Mas agora que ele estava cego, era muito difícil até para Zouzekai. Mesmo assim, ele ainda disparou suas armas. As balas carregaram e dispararam. Ele tinha que pelo menos tentar. O tiro assustou Veni, mas ele não ousou olhar para trás. E se errasse? Ele tinha que continuar. Mas neste momento, Cloud Piercer deu um pulo e suas Little Cold Hands estavam caindo. Houve uma diferença de tempo e desta vez, sem falar na linha de visão de Zouzekai, até as 2 armas de Cloud Piercer estavam acima dele. Não há nada que eu possa fazer. Um Veni só podia assistir. Ele não tinha como impedir que Cloud Piercer atacasse. Droga! Anveni se odiava por ser tão inútil. Tiro! O Cloud Piercer aerotransportado disparou 2 tiros em rápida sucessão. Mas então, Anveni viu Yoshio digitar no chat. Continue assim. Ah! Desta vez, Anveni não pôde deixar de olhar para trás. Lord Grind e Yeshio estava usando o charge para seguir em frente. Seu guarda-chuva estava em forma de escudo, uma arma de sacerdote, então isso não afetou seu uso de investida. Como resultado, ele viu o guarda-chuva de Lord Green virado para o lado, bloqueando os tiros de Cloud Piercer. Não seja descuidado. Só porque ele disparou sua arma não significa que definitivamente seremos atingidos. E Yeshio continuou. Além disso, pequeno Zou, seu ataque não foi um pouco descuidado demais? Ao dizer isso, a cobertura do guarda-chuva das miríades de manifestações se dobrou. As costelas do guarda-chuva se retraíram, expondo o cano de uma arma. Tiro. Yeshio disparou de volta contra o Cloud Piercer de Zouzekai. Fim do vídeo.